Os fazem-me companhia o José Calado, o Sérgio Cretinas, o Jorge Amaral e o Fernando Mendes. Muito boa noite aos quatro. Sérgio, começando por ti, fala o Porto em comissões de 10%, 3,5 milhões de euros. É mais ou menos do que aquilo que se esperava e que também se tem falado ao longo dos últimos dias na comunicação social? Olá, boa noite. Conhecendo-se a forma de trabalhar de Jorge Mendes, é aquilo que se esperava. São os 10% do costume para Jorge Mendes, inclusive creio que foi o Luís Filipe Vieira que aqui assumiu que é sempre 10%, no caso do Benfica acho que ele revelou só uma vez que pagou 15%, foi no caso do Raul Jiménez. Jorge Mendes não esconde isso de nenhum clube, de ninguém, é 10%, é a forma de trabalhar dele. Pelo menos ficamos a saber que é claro com o que contamos. Acho que podemos questionar muita coisa, mas não podemos questionar a falta de transparência deste processo. Acho que é claríssimo quanto é que o Porto vai pagar. Nem todos os clubes anunciam os valores das comissões, mas eu, por aquilo que sei, por aquilo que vou sabendo do futebol, comissões de 10% é só para alguns. Há muitos empresários que trabalham com comissões muito mais baixas do que essas, mas também não têm a carteira de contactos e a facilidade em chegar a clubes de topo, porque têm Jorge Mendes. Portanto, isso tem um preço, é este, e acho que para o Porto continua a ser um bom negócio, mesmo descontando os 3,5 milhões ou 4 milhões, porque a comissão, eu creio que está sempre dependente também varia em função dos objetivos que forem conseguidos. É o preço a pagar, Jorge, por negócios desta dimensão? Acho que sim, acho que ali o Sérgio disse muita coisa. É que, e Jorge Mendes está ligado a isto. Jorge Mendes é isto. Isto é como quando nós às vezes queremos fazer umas férias de luxo, vamos para um hotel 5 estrelas, vamos para um hotel 3. Se a gente tiver um carro de marca e se levarmos à marca, pagamos, digamos, um preço extremamente elevado. Se levarmos ao mecânico lá ao lado, já pagamos outro mais baratinho, não é? Portanto, a gente que se quer ir a um restaurante de luxo tem que pagar, a gente se quer uma transação com mais qualidade tem que pagar, e pronto. E Jorge Mendes tem esta carteira de clientes extraordinária que consegue colocar aqui e acolá os jogadores que realmente tenho muita pena do Fábio sair, porque é um jogador que eu acho de muita qualidade e que trouxe, juntamente com o Vitinha, um perfume diferente em termos de controle de jogo com a bola muito grande, porque é essa uma das grandes virtudes dele, uma visão de jogo fantástica. Tenho pena de sair, mas acho que é um preço justo, é uma comissão justa para quem anda ao lado dos clubes, e neste caso de todos os clubes, a tentar ajudar, digamos, a que as suas contas a virarem os bolsos de fora, a meter para dentro alguma coisa, para ficarem um bocadinho mais sustentáveis, e portanto acho que é mais do que justo os tais 10% face à categoria onde Jorge Mendes consegue chegar. Pegando, Fernando, na analogia que há pouco o Jorge fez com os hotéis de 5 estrelas, este negócio também é de 5 estrelas para o Futebol Clube do Porto, ou 40 milhões de euros por um jogador que tem ainda margem de progressão naturalmente e que tinha uma cláusula até superior de 50 milhões, não pode ser visto como um bom negócio. Acho que é um bom negócio, vamos lá ver. É um jogador que foi formado no Futebol Clube do Porto, se vale mais, se calhar vale mais. Mas o facto também de Jorge Mendes entrar neste tipo de negócios, só o facto dele entrar, se calhar o jogador vale logo mais 10 ou 15 milhões, mais 10 ou 15 milhões de euros. É um jogador com uma qualidade tremenda. Eu acho que é um jogador com uma qualidade tremenda. Eu, pessoalmente, gosto mais deste do que o Vitinha. Apesar de serem diferentes, acho que este tem um profundo diferente. Acho que este miúdo pode ter uma carreira fantástica, apesar do Vitinha ser um excelente jogador. Portanto, acho que é um... Fábio Vieira nem sequer era titular indiscutível no Porto, não é? Vitinha mas joga muito. Terminou a época... Mas joga muito. É porque é canhoto. Mas joga muito. Não é por isso. Acho que tem uma qualidade e tem uma personalidade a jogar. E eu gosto de jogadores que jogam com a cabeça levantada. E este miúdo tem essa particularidade. Portanto, acho que vai para um sítio fantástico. Quem é que não quer ir para a Premier League? Quanto aos 10%, é o normal, acho que o Sérgio já disse tudo. Jorge Mendes mete-se, consegue este tipo de negócios. Há aí jogadores que ele tem conseguido por valores inacreditáveis, que fazem 2 jogos nos clubes e ele consegue fazer estas vendas fantásticas. Portanto, já era a melhor sorte do mundo ao miúdo. Relativamente ainda a este negócio, José Calado, como sabemos, alguns adeptos do Porto criticaram os valores do negócio precisamente porque o jogador não foi vendido pela cláusula de rescisão. Compreendes a indignação desses adeptos? Não, eu consigo compreender, porque se nós olharmos,
sempre que sai alguém da formação de um clube e alguém que, principalmente o clube, diz que vai transformar quase em bandeira do Futebol Clube do Porto, como era o caso do Fábio e do Vitinha, obviamente os adeptos não gostam que saia, principalmente quando se fala em cláusulas de rescisão, não é? Pelos vistos, as cláusulas de rescisão para criticar só servem para os outros clubes, não é? Porque ali não há problemas em negociar as cláusulas de rescisão. E depois, quando falamos de um jovem com 21 anos, creio eu, com uma margem de progressão tremenda, E craque. obrigatoriamente, como diz o Fernando, e eu concordo, é um craque este miúdo, é muito bom jogador, o toque de bola nota-se logo. E depois não é isso, não é só ser bom jogador, é batalhador. Não é aquele jogador que espera só pela bola para jogar, não. É um miúdo que vai à procura do jogo e que batalha e que tem aquele espírito competitivo que é necessário de um jogador de topo. E ele tem isso. Agora, quando nós olhamos para os números em cima da mesa e olhamos, como se fala, para aquilo que é a realidade dos clubes portugueses, nomeadamente o Futebol Clube do Porto, que há muito tempo, além do fair play financeiro, já se sabia que tinha que vender jogadores também, nós temos que olhar para os números e temos que dizer que são bons números, obviamente. Uma transferência de 35 ou 40 milhões... E feito, formado ali. Tem que dizer que é bons números. Ali. Agora, em relação à Comissão, nem sequer vou falar. Eu acho que só o Jorge Mendes é que pode vender estes jogadores se for preciso a estes preços. Os outros empresários, com muita pena minha, muitas vezes não conseguem lá chegar por muito trabalho que façam, porque não têm, se for preciso, a mesma credibilidade que tem Jorge Mendes perante os clubes. E esses empresários também têm jogadores com uma qualidade tremenda e não conseguem chegar tirando algumas exceções. Sabes que isto também, que estavas a dizer, dos sócios, a malta ficar um bocadinho indignada, que é normal, a gente fica com um bocadinho aziados. Porquê? Porque se agora se imagina agora que o Diogo Costa também agarrava e ia sair. Nós estávamos a falar de jogadores que tiveram uma importância muito grande em ganhar um campeonato e uma taça, em que tiveram um desempenho muito bom. Porque se nós olharmos para aquilo que já se passou, todos da mesma fornalha, ninguém se lembra do Romário Baró, por exemplo, que esteve na mesma fornalha, que até foi uma aposta de Sérgio Conceição no princípio e que estava a dar até créditos. Lembro-me do jogo fabuloso que fez no Estádio da Luz, em que estava a dar créditos, depois teve aquela lesão e praticamente não jogou mais. Mas quem fala dele, falo no Diogo Leite, falo no próprio Fábio Silva, que era uma grande esperança, e se calhar hoje já não fala, porque se calhar hoje que foram muito bem vendidos. Hoje a grande questão é porque o Porto foi campeão, ganhou, e acham que realmente isto no momento que deviam valer mais. Claro que deviam valer mais, mas o problema crucial disto é a necessidade que há de meter dinheiro ao bolso rápido. Mas eu acho que os adeptos não ficam melindrados por causa disso. Ficam melindrados porque, obviamente, numa determinada altura se disse que não era só o Diogo Costa, que se dizia que Vitinha e Fábio Vieira iam ser, entre aspas, como bandeiras do clube devido a virem da formação e que, obviamente, essa evolução iria ser no Futebol Clube do Porto e que iam dar muito ao clube e blá, 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 blá. A realidade é que os jovens, entre aspas, com tanto para dar, e neste momento, devido a haver dinheiro... Não, claro, devido a haver dinheiro... O problema é esse. Devido a haver dinheiro, olha-se logo para os jovens. A jogar em primeira equipa, não é? Olha-se... ser pouco, não é? E se calhar a frustração dos adeptos é essa, desculpa. É porque demora tempo a formar uma geração. É essa. E sobretudo são os jogadores, ok, o valor, eu não digo que seja irrecusável, quer dizer, irrecusável se calhar perante a cláusula tão baixa, mas se calhar os adeptos todos preferiam que tivesse havido uma renovação antes para subir a cláusula de rescisão, aumentar os salários dos jogadores. Ou que fosse outro jogador. Ou que fosse outro, exatamente. Fosse outro jogador. De forma a ter mais um ano, pelo menos, destes jogadores. Né? São jogadores tão bons, tão promissores, tanto Vitinha como Fábio Vieira. Em termos de valores, se calhar não tinha quase, tirando o Evan Nilsson e o miúdo, o guarda-redes, se calhar daqui a uns tempos, eram do Futebol Clube do Porto, se calhar podia encaixar mais dinheiro, era nestes... Tem a ver com a necessidade da equipa. Tem o Pepe, que já não... Infelizmente para o Futebol Clube do Porto, ou felizmente ainda vai continuar a jogar, eu espero que sim. Em termos não consegue sair dali, porque já ninguém dá. Agora, em termos de valor de 40, 50, é estes miúdos. Mas e quiçá o Evan Nilsson. A questão é como é que o Porto jogou esta necessidade, não é? Agora, mas isso é normal, mas é normal se nós olharmos para o caso no Sporting também, que me aconteceu. Quem é que, por exemplo, o ano passado para o miúdo que saltava à vista? É Nuno Mendes, como é evidente. Esse tinha que ser vendido, não é? Mas há uma diferença óbvia. Mas tu durante 10 anos não esteve ali os campeões, nem esteve a fazer... Tu ainda agora disseste uma coisa que é uma realidade. Infelizmente é isso. O Futebol Clube do Porto foi campeão, não é? Foi campeão, ganhou a taça. E mesmo com esse valor de ser campeão e ganhar a taça, a realidade é que os valores que tu estás a falar e que tu estás a ver,
o próprio Sporting vai acompanhar provavelmente com a vinda de Mateus Nunes e vai superar. Mesmo o Porto tendo sido campeão. Mas isso é não. normal, é miúdos com uma qualidade tremenda. Sabes que isso tudo o negócio tem a ver com o momento. Houve E a necessidade dos clubes. Teve um problema que foi esta situação do Sérgio Oliveira, que estava para ser vendido e que não foi. Isso tudo estava a contar ali com 40 milhões na mão, né, em 2 negócios, e essas coisas, 30 milhões, e eles não aconteceram. Muito bem, E depois há meus outra coisa, senhores, uma coisa vamos errada. também E depois também rapidamente, há os clubes, sabem, os clubes interessados nestes jogadores sabem as necessidades também dos nossos clubes. Não é? Se houvesse este tipo de jogador, transferência, se tivesse o Fábio Vieira ou noutro clube qualquer, se calhar não vinham buscar 40 milhões. Fernando, mas isso sabem é a necessidade que nós mas isso é o temos próprio em termos... clube. Mas isso é o próprio clube. Que dá esse Porque o Jorge Mendes não se vai movimentar se o clube não disser para procurar Lógico. E olham para a equipa e dizem assim, como tu disseste ainda há pouco, quem é que são os jogadores aqui que se calhar podem render dinheiro? Estes miúdos que estão a aparecer e que são bons, vamos todos os jogadores aproveitar. do futebol Meus estão à senhores, venda, todos. vamos também avançar nesta Liga de Ouro, porque temos novos dados exclusivos sobre o caso dos e-mails. O juiz Carlos Alexandre concorda com a ideia de que Francisco Marques misturou conteúdo de diferentes parágrafos para dar a entender que o Benfica estava envolvido numa teia de corrupção. Esta ideia foi inicialmente escrita pelos advogados do Benfica, isto dando a entender que houve manipulação dos e-mails. O juiz do Tribunal Cível teve o mesmo entendimento, que foi depois partilhado por mais 2 magistrados, o Ministério Público, que assina a acusação pública, e o juiz Carlos Alexandre, que escreveu a pronúncia. O juiz considerou estranho que os arguidos, dada a alegada gravidade dos conteúdos dos e-mails, nunca tenham denunciado o caso. Considera que fizeram o que fizeram apenas devido à rivalidade clubística e para aumentar as audiências do Porto Canal. Diz mesmo que estes 3 elementos montaram uma telenovela semanal. Jorge, ainda não foram, obviamente, julgados, mas sabemos que vão a julgamento, e Carlos Alexandre diz que há provas de que cometeram um ilícito. Achas que, independentemente do desfecho, e só vamos conhecer, obviamente, mais à frente, há já uma derrota por parte do Futebol Clube do Porto? Não, acho que não há derrota nem vitória de ninguém neste momento, não é? E eu vou agarrar também nas tuas palavras que tu, na peça que estavas a ler, em que disseste que Carlos Alexandre baseou-se um bocadinho naquilo que os advogados do Benfica disseram. Não é? Um bocado isto, em tudo aquilo que disseram. E, portanto, se baseou é porque concordou com esta tese e diz que há provas de que houve manipulação. Por isso agora, portanto, dentro disso daquilo que tu disseste, eu concordo plenamente que se o Carlos Alexandre entende que é por aquilo que os advogados do Benfica disseram e por aquilo que o Ministério Público apresenta, que há indícios, só têm que ir, o Carlos Alexandre leva, e agora as pessoas, quando forem a tribunal, vão ter que dizer se o fizeram ou se não fizeram, com que intenção o fizeram ou não. Portanto, isso é o julgamento que vai dar. Agora, neste momento, acho que nem a vitória nem a derrota. Já estamos há 5 anos nisto dos e-mails, e os e-mails ainda não trouxeram cá para fora. Nada, rigorosamente nada. Esta telenovela que também se falou, de uma telenovela semanal, é claro que subiu as audiências e muito, mas também trouxe à tona muito daquilo que estava-se a fazer em termos de algo não correto, pelas palavras até de um advogado. Era o João Correia, se não me engano, não era? Acho que era João Correia, na altura, o advogado que dizia não, estas e-mails não eram mentira, mas depois passaram a ser verdade. Que provam que há aqui alguma tráfico de influências e mais não sei o quê. Portanto, são coisas que têm que ir. Se forem julgadas, se não forem perdidas no tempo, porque há 5 anos que isto está para aparecer, ainda não apareceu, se isto não se perder no tempo, não é? Se calhar muitas coisas vão se saber mais. Agora, neste caso, J. Marques e os outros 2 têm que ir o Diogo, não é? E o diretor lá do Porto Canal só tem que chegar lá ao tribunal, serem confrontados e provar que não mudaram a textura, e aquilo que mudou não foi tirar, digamos, nenhuma adulterar, digamos, a verdade. É isto que eu posso dizer, também não sei muito mais e, portanto, só estou expectante e acho que não é nem derrota nem vitória, é um caso que depois mais tarde se verá. E para o Benfica, José Calado, há aqui uma vitória, porque os advogados do Benfica escreveram uma mensagem em que claramente se congratulam por esta decisão de Carlos Alexandre de levarem Francisco Marques a julgamento. Não, se Carlos Alexandre o faz é porque acha que há motivos para tal. Por isso é que fala em calúnia, fala em difamação, fala em trocar e-mails. Ou seja, e vamos a factos. A realidade, e apurando aquilo que são os factos até ao momento, é que o Futebol do Porto está obrigado a pagar 2 milhões ao Benfica já por ter truncado os e-mails. Não tem recurso. Certo? Não há recurso. Pronto, está obrigado. O Benfica até este momento, nomeadamente em relação àquilo que o Jorge estava a dizer, a realidade é que o Benfica ainda não foi julgado
Ainda não tem nada a pagar, ainda nada está confirmado, nada está aprovado. Nem estes. Pronto. Em relação a este caso, isto pode-se dar aqui a situação de até poder haver pena efetiva, certo? Que é aquilo que se fala. Poder haver pena efetiva. Sim, a Tânia Laranjo explicou esta parte. E depois aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não consigo entender. Sim, pena suspensa. Aquilo que eu não consigo entender nestes casos. Não, pena suspensa não. Pena efetiva. No mercado que está em causa a pena de prisão. Sim. Pena Por causa do quê? Do efetiva. roubo, Pena efetiva, sim. tudo isso Roubo e tudo isso. E depois aquilo que eu não consigo entender é. Vamos a ver uma coisa. O Futebol Clube do Porto é um clube profissionalizado. Estas pessoas, certamente, quando fizeram isto, tiveram um acompanhamento também jurídico, creio eu. Porque senão não o poderiam fazer. Creio eu, deduzo eu. Como é que se pode basear a defesa de um caso destes, aludindo ao facto de interesse jornalístico? Como é que pode haver interesse jornalístico se Francisco J. Marques, trabalhando como diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, obviamente não pode exercer, não pode ter a sua carteira de jornalista, certo? E não tinha, de resto. Não tinha. Pronto. Então como é que se pode aludir ao facto de, como interesse jornalístico, e ser Francisco J. Marques, ele próprio, a denunciar estes casos dos e-mails, mais Diogo Faria, quando não tem carteira jornalística, e depois quando há jornalistas no próprio Porto Canal que o poderiam ter feito, se calhar, se esse acompanhamento jurídico tivesse dito que teria que ser feito por jornalistas, dado ao facto de eles estarem, entre aspas, na sua defesa, a dizer que isto tinha interesse jornalístico e estavam somente a fazer aquilo em função daquilo que era o seu interesse jornalístico. Ou seja, eu acho que a defesa destas pessoas tem que ser muito mais forte do que isto. Porquê? Não é? Tem que ser muito mais forte do que isto, porque é assim, duas pessoas que se metem, como foi confirmado depois e veio na comunicação social, que se metem tipo num bunker, os dois a decidir aquilo que vão mandar cá para fora, alumbrando, foi dito na comunicação social e nós falámos sobre isso e ninguém desmentiu. E ninguém desmentiu, Jorge, desculpa lá, ninguém desmentiu. Por isso, a partir daí, estes senhores, alumbrando, foram colocando as coisas cá fora como lhes apeteceu, nomeadamente foi provado que truncaram e-mails num contexto que era favorável à calúnia, certo? Isso foi tudo provado. Por isso agora vamos ver o que é que o juiz Carlos Alexandre vai fazer. Já vou também dar a oportunidade ao Jorge de responder e vamos também ouvir a opinião do Sérgio e do Fernando. É seguir uma curta pausa nesta ligadora. Até já. Estamos de regresso com novos dados exclusivos sobre o caso dos e-mails. O juiz Carlos Alexandre concorda com a ideia de que Francisco Marques misturou conteúdo de diferentes parágrafos para dar a entender que o Benfica estava envolvido numa teia de corrupção. Esta ideia foi inicialmente escrita pelos advogados do Benfica, isto dando a entender que houve manipulação dos e-mails. O juiz do Tribunal Cível teve o mesmo entendimento, que foi depois partilhado por mais 2 magistrados, o Ministério Público, que assina a acusação pública, e Carlos Alexandre, que escreveu a pronúncia. O juiz considerou estranho que os arguidos, dada a alegada gravidade dos conteúdos dos e-mails, nunca tenham denunciado o caso. Considera que fizeram o que fizeram apenas devido à rivalidade clubística e para aumentar as audiências do Porto Canal. Diz mesmo que estes 3 elementos montaram uma telenovela semanal. E há pouco o José Calado referia-se à defesa que foi feita destes 3 arguidos. Dizia que não fazia sentido serem defendidos com base numa teoria de interesse público e até misturando alguns critérios jornalísticos a esta defesa, tendo em conta que nenhum deles... creio que Júlio Magalhães talvez tenha carteira profissional, mas seguramente Francisco Marques e Diogo Faria também não têm. Concordas com esta ideia? Eu vou-te responder à pergunta, respondendo a uma pergunta que fizeste há pouco, quer ao Jorge, quer ao Calado, que é, eu acho que, independentemente do desfecho deste processo, e assumindo que não vai haver nenhuma pena de prisão, porque por muito que o Cúmulo Jurídico possa prever isso, não acredito que haja prisão efetiva para ninguém. Acho que este processo vai sempre acabar com uma vitória do Porto. Independentemente das decisões judiciais que agora venham condenar a Francisco J. Marques, o Porto Canal, a Porto SAD, mesmo o processo civil, porque o Futebol do Porto e a comunicação, a máquina de comunicação do Porto conseguiu aquilo que queria, foi expor muita coisa que se passava no Benfica, no futebol português. E empurrar para estes 3. Lançou muita confusão no Benfica, fez abanar todo o Benfica, até revelando muita coisa que na minha opinião, tem interesse público e jornalístico, independentemente de ter sido ou não um jornalista a dar aquilo. Muitas das coisas que ficámos a saber através daquelas revelações foram importantes para as pessoas saberem, mas é um facto que são informações que
não digo arrasar ao Benfica, mas causaram imensos problemas ao Benfica. E neste deixaram caso, uma mancha de suspeição sobre o Benfica, mesmo não se sabendo ao certo? Deixa uma mancha de suspeição clara sobre o Benfica, muito grande. Creio que causaram dúvidas dentro do próprio Benfica, no sentido que houve até problemas posteriores do Benfica por isso. Creio que até condicionou a forma como rivais e outras pessoas olhavam para o Benfica e para a máquina e para o Benfica. Portanto, o Futebol Clube do Porto com isto conseguiu fragilizar o poder que o maior rival estava a ter naquela altura. Portanto, se pagar os tais 2 milhões de euros que foi condenado no processo civil, se houver uma multa agora, uma condenação neste processo Pode criminal... haver pena efetiva, não é? Nesse caso. Não, sabemos todos que não vai haver pena efetiva. Obviamente não vai haver pena efetiva para ninguém. Então, basicamente, estás a defender que tanto o Benfica como o Sporting, como são rivais, podem fazer exatamente o mesmo. Eu não estou a defender nada. Podem comprar e-mails a uma pessoa qualquer, um hacker qualquer, e vão para a comunicação fazer o mesmo. Não estou a dizer os outros Utilizam duas ou três pessoas como pastilha elástica, quer dizer, utilizam-nos como a pastilha elástica, mas estão a mascar ali, quando já não serve, mandam para fora. E depois a partir daí os clubes... Mas é mentira, Está alguma coisa provada? Não, mas é mentira. Não, estou a perguntar. Está aprovado em tribunais? Sabes o que é que está aprovado? Também chamas-te juiz, tu? Tu fizeste, desculpa lá, interromper estas coisas. Chamas-te juiz? Eu só tenho que explicar o que é que eu estava a dizer. O Zé conseguiu fazer aqui um exercício extraordinário em que conseguiu misturar uma manipulação de e-mails truncados, eventualmente, e comparar... Eventualmente não, foi confirmado já. Com não é casos eventualmente, de Jorge. corrupção e tráfico de influências. Jorge, não é eventualmente. E depois ele esquece, e em função provado. daquilo que o Sérgio estava a explicar e vai continuar certamente a explicar, é que foi tanto de interesse público que neste momento já não estão lá uma série de figuras que estavam indiciadas no processo. Conta-se, não é só por uma mão. Mas quando Carlos Alexandre... O Presidente já não está lá. Eu não quero sequer Quando Carlos Alexandre fala em informação truncada, cai por terra essa teoria do interesse público, que é a teoria... Eu não quero questionar daquilo que está ali, é verdade. Não quero questionar, e não estou a questionar ou a avaliar se foi ou não bem feito. Acho que há caminhos muito sinuosos e tortuosos na forma como o Futebol do Porto apresentou as coisas, claramente. Estás a falar em termos de como apareceram os meios? Não, e a forma como foram apresentados também. A forma como foram apresentados, aliás, se há confirmação, porque há muita coisa que é revelada lá que de facto, sei lá, tu às vezes se lembra da história do Nhaga, não é? Que não tem nenhuma relevância criminal. E a história é posta cá para fora de alguma forma para ridicularizar também a figura do Benfica e as pessoas do Benfica. Portanto, mas depois viemos a descobrir que os outros faziam igual. Exatamente. Mas o que eu estou a dizer é que contas feitas... pagavam milhares ainda mais e milhões e essas coisas todas. O que eu estou a dizer é que contas feitas, independentemente das consequências para Francisco J. Marques, para Diogo Faria, para Júlio Magalhães, para o Futebol do Porto, o Futebol do Porto conseguiu o que ele queria. Era um risco calculado, com esta informação que foi posta cá para fora e a forma como a apresentou e conseguiu criar uma agenda mediática atrás daqueles programas em que mostrava desde a cartilha, desde as coisas do Nhaga, desde os e-mails do Paulo Gonçalves, tudo aquilo que a gente sabe, conseguiu afetar muito o Benfica, que é o principal adversário do Futebol do Porto. Mas aquilo que a Mariana estava a dizer é uma realidade. Ou seja, portanto, se devido à rivalidade, vale tudo. Vale truncar e-mails... Eu não estou a pôr isso em causa. Eu estou a pôr em causa que o preço que o Futebol do Porto pode vir a ter que pagar por isto, na minha opinião, na perspectiva do Futebol do Porto, está mais justificado porque conseguiu aquilo que queria, que era fragilizar muito o rival. Então estás a dar razão e estás a dizer que basicamente, pela rivalidade que existe, vale tudo. Eu não estou a dizer que vale violar correspondência, vale truncar e-mails... O que eu digo é... Vale retirar palavras do contexto para servir o interesse. Está feito. Por isso é que há 2 milhões para pagar. As consequências poderão vir para o Futebol do Porto. Truncar e-mails. Vale retirar palavras do contexto para favorecer um clube ou favorecer os interesses do próprio clube. Não estejas a enganar. As consequências, estou a dizer que as consequências poderão vir para o Futebol do Porto, até pelo quadro legal que existe. As consequências são menores do que o efeito que causou no Benfica. É isso que eu estou a dizer. São menores? Vamos ver se são menores. Quer dizer, se vai pagar os 2 milhões de euros de divisão e esta altura que não estão lá. Obviamente que ainda não aconteceu o julgamento e não sabemos quais são as consequências. Nós estamos a falar. Eu não exerço, não é? Nós temos aqui às vezes pessoas que são advogados, não é? E eu não exerço.
Mas há uma coisa que todos percebemos deste desenvolvimento. O juiz Carlos Alexandre achou que havia motivos para estas pessoas serem julgadas. Sobre quê? Certo? Sobre quê? Certo? Quem é que base Ou aqui? seja, há em cima da mesa... Mas Jorge, se quiser estudar, se quiser estudar direito ou advocacia, faz favor, compra uns livros e Parece-me óbvio que o Porto cometeu crimes. Tens capacidade para dizer isso. Francisco J. Marques, Até parece que tu estudaste direito. está acusado de trouxe crimes, creio eu. Creio eu, daquilo que já ouvi. São 6. Certo? Creio que são 6. No total é que são 13. Eu ouvi 13 na comunicação social. Não sei se são 13, se são 7, 8. Ouvi 13. Eu acho que era só 3, mas pronto. Em relação a isto, se há um juiz que vai julgar este caso e que acha que foram cometidas ilegalidades e que acha, nomeadamente, está em cima da mesa, não quer dizer que vai ser ou que vão ser, mas está em cima da mesa a possibilidade de pena de prisão, certo? Calma. Vamos ter calma. Não vamos andar aqui a chutar para canto, como quer fazer o Jorge. Não consegue chegar lá. O Jorge pode querer chutar para canto aquilo que ele quiser. Lá. E pode querer defender o indefensável. Tudo bem. Estás a falar de tudo bem. Queres comparar para mim, sinceramente, corrupção, Zé? aquilo que se fala. Ai, mas está em cima da mesa. Ai, mas disseram isto, veio a público isto. Veio algumas coisas a público. Agora, quando se fala em corrupção, tem que se ter cuidado. Tem que se ter cuidado quando se fala em corrupção. O Jorge está ali a falar de corrupção. Também tens de ter cuidado. O Jorge está ali a falar em corrupção. Tem que ter cuidado. Nada está aprovado. Porque quando ele quiser ser juiz e quando ele quiser estar num tribunal... Não, mas a acusação já está. A condenar as pessoas, como às vezes se condena publicamente as pessoas... já está a andar, que este caso, isto não é o condenar publicamente como já foi feito e condenaram outras pessoas publicamente. Não, é nos tribunais. É nos tribunais. Porque eu ainda acredito na justiça portuguesa. Eu não acredito na justiça portuguesa só quando convém a certas pessoas ou a certos clubes. Olha, é uma coisa diferente. De resto, este caso vai ser julgado em tribunal, mas, Fernando, ainda não te ouvimos. E há pouco o Sérgio dizia que, independentemente daquilo que ficar provado, e se provar que há crimes, esse crime terá compensado para o Futebol Clube do Porto porque conseguiu manchar a imagem do Benfica. Também te revês nesta opinião? Revejo-me, era um dos principais objetivos do Futebol Clube do Porto, era esse. Era o único. E isso foi claramente... Fernando, desculpa, por isso é que o juiz diz caluniar. Claro, claramente isso foi conseguido. Agora, há aqui coisas que parecem-me ser, vamos lá ver. Há aqui um facto, os e-mails foram roubados, ponto. Isso aí não há que esconder. Se foram adulterados, claramente foram adulterados. Independentemente do que os e-mails diziam, uma série de... Muitas das coisas não tinham... Isto, como tu falaste do Nhaga, para mim isto não tem importância nenhuma, mas não é preciso ser... vamos lá ver, o principal objetivo era o Futebol Clube do Porto, na altura, acabar com a hegemonia e abanar o Benfica. Isso foi claramente conseguido e vê-se, e está a pagar por isso. Os alicerces do Benfica. E está a pagar com isso, veio pôr a nu muitas coisas que se calhar para muita gente faz uma confusão tremenda, mas se calhar para nós que andamos no futebol e já vimos tanta coisa, algumas coisas daquelas, aquilo é fácil de decifrar. Claramente sabia-se qual era o objetivo, adulterados ou não. Muitas das coisas que ali foram divulgadas, o Jorge fala muitas vezes dos padres, das missas, de tudo isso, sabe-se claramente o que era isso. Isso foi posto em causa, tanto que foi posto em causa, se nós formos falar em termos, por exemplo, de arbitragem a partir de uma certa hora, claramente houve um cuidado, muito mais cuidado por parte dos árbitros em relação a certos determinados, ou a grande maioria dos jogos do Benfica, por exemplo. Foram postos a nu. Foram nomes de árbitros metidos cá para fora. Foi uma série de pessoas dos tribunais, pessoas de uma série de coisas, que isto desenvolveu aqui uma cadeia que prejudicou e que maneira o Benfica. Agora, se vale a pena, se o objetivo foi... Agora, há aqui uma coisa, toda a gente fala do juiz... Quando é os casos judiciais grandes, o juiz Carlos Alexandre, esse é que é o melhor. Agora não. Não, o Carlos Alexandre... É do quê? Um crime. É verdade. Toda a gente diz, quando correm com o homem de qualquer lado, mas que correram que este é que é o homem? Agora já não. Agora, se calhar, o Carlos Alexandre, e se calhar ouviu e disseram-lhe, mas não, agora vão ser julgados, com certeza que vão ter que pagar alguma coisa. Vamos lá ver, um juiz destes, acho eu que não indicia estas pessoas, não mete estas pessoas... Sem mais nem menos, se não houver ali algo, olha, agora apetece-me ali, vou julgar aqui o J. Marques ou o que quer que seja. Não, tem que haver ali algo sustente para isto.
Claro, tem que ter substância. Tem que ter substância, isto não faz muito sentido. Agora não venham com a treta que é tudo a inventar, que o juiz Carlos dos Santos acordou naquele. Agora apetece-me levar aqueles três. O tribunal aqueles só vale três, para alguns, para outros não vale nada. Agora há aqui uma coisa que parece. Pá, mete dos e-mails. Acho que é feio. Há uma coisa que é adulterar e-mails. Para quê? Metam tudo como eles fazem. Já que faziam, mandavam isto onde está aqui, assim, assim. Fernando, agora trocar coisas e mais coisas. mas a intenção e para audiências do Porto Canal. Mas a intenção era... era... audiências do Porto Canal. Fernando, mas a intenção era essa. A intenção era essa. Concordo com o que o Sérgio disse. A intenção era essa, era caluniar. Claramente que abanou a intenção o era Benfica. essa. E vamos esperar, só um bocadinho, Jorge. E vamos esperar o que é que isto. Isto ainda não acabou. O Jorge disse aqui que uma coisa parece-me ser importante. Atrás daqueles e-mails todos há ali coisas que são claramente verdade. Isso aí não está a mínima dúvida. Vamos ver o que é que isto dá no futuro. Agora, há aqui uma coisa que parece ser importante. Apesar do Sérgio ter dito o objetivo foi conseguido. É uma vitória do Benfica. Então não é. Estas três pessoas, se fosse o Sporting era a mesma coisa. Irem a julgamento, claro que é uma pequena vitória. Mas qual é que é a vitória maior? É mais pessoas que andaram... Achas que não é uma vitóriazinha, levar pessoas que andaram a roubar... Uma vitóriazinha, pronto, ok. E depois é aquela outra... Vitóriazinha pode ser. Outra na altura... Vitóriazinha pode ser. É fantástico. Não, eu estava em casa... Tens o Jorge Amaral e outras pessoas há 5 anos a falar dos padres e dos irmãos e tudo mais. Deixa-se falar, também se fala tanta coisa. O objetivo foi conseguir. Depois há aquela coisa gira. Não, os e-mails, não. Eu até estava em casa, salvo erro, na altura, foram meter aquilo, olha, cheguei ali, à porta, estava lá um coisa cheio de coisa. Agora, é uma vitória do Benfica e o objetivo do Porto foi conseguido, claramente. Acho que a história aqui principal parece que é o homem é que mordeu o cão. Agora, sabe-se muita coisa, desculpa Jorge, soube-se muita coisa que nós que andamos no futebol, e muita gente não sabe isto, ou deduz, daquilo dos e-mails, claramente era em benefício do Benfica. Isso aí não tenho a mínima dúvida. A notícia aqui realmente é que o homem mordeu o cão e não foi o cão que mordeu o homem, não é? O importante é o homem é que mordeu o cão. É o inverso desta história toda. Se eventualmente houver algum e-mail truncado, as pessoas vão ter que pagar. Agora, expliquem-me lá, gostava de saber porque é que a partir do momento em que o Futebol Clube Porto pôs isso, digamos, nessa tal telenovela semanal, porque é que tanta gente saiu do Benfica, que grande responsável? Se ninguém tinha nada a ver com isso, se aquilo era tudo mentira, dos padres, do tráfico de influências, de tudo aquilo que vinha ali nos meios, porque é que tanta gente que estava inserida nesses meios, porque é que abandonaram o barco, alguns foram mandados embora, porque é que já lá não estão? Quem estava inserido? Porquê? Expliquem-me lá, se realmente não existe rigorosamente nada. Nem te vou dizer aqui, mas aqueles alguns tribunais, aquelas os outros, os Adão Mendes da vida, os Nunes, os tribunais, olha o Guerra agora que saiu de um lado foi logo para o outro e agora já está fora, etc. Até um presidente já não está lá. Até o presidente já não está lá. Quer dizer, se realmente aquilo não é nada, se o mais importante é truncar um mail, não é? Portanto, truncaram o mail. Agora, se realmente truncaram o mail e adulteraram um mail ou 2 ou 3, tem que pagar por isso. 1 ou 2 ou 3. Um pouco mais do que... Agora vamos 2 ou 3. Deixa-me só dar a oportunidade ao Isso vai ser provado. Temos também que avançar para responderes àquilo que estava a dizer o Jorge. Isso vai ser provado. Eu volto a frisar. Pode ter havido coisas nos e-mails que se falou e que, obviamente, para quem conhece o futebol português... Mas também sabia coisas graves nos e-mails e adulterar os e-mails para aqui. Quem conhece o futebol português, há coisas... Uma coisa é falar. Outra coisa é se havia coisas tão graves, o porquê de tentar adulterar ou truncar. Digo eu. Não é retirar retirar palavras de um contexto para servir um propósito. O porquê? Se havia coisas tão graves, não é? Uma coisa é certa. Espera para ver. Se houve pessoas que tiveram a distinta lata. Se houve pessoas que tiveram a distinta lata De nós ouvirmos, nós ouvimos a voz das pessoas, nós ouvimos escutas e eles mesmo assim conseguirem dizer que é mentira. Não é? Se houve pessoas que tiveram a distinta lata publicamente de ser que é mentira, neste caso então, como se está a ver, e ali disse o Fernando, parece que agora o juiz Carlos Alexandre, agora, não, o homem realmente, agora se calhar deve estar a servir os interesses também de outros clubes. O homem agora já não é independente. Antes era independente. Mas agora já não é independente. Mas ainda é bem. Olha, eu até agora já não é independente. Olha, eu até acho muito bem que o juiz leva as pessoas em tribunal e que as pessoas lá assumam e se realmente fizeram alguma coisa de errado, que o demonstrem que se sim ou que não. Já agora, Sérgio, consegues quantificar os e-mails que terão sido adulterados? Porque há pouco
O Não Jorge se- falava em 2 ou 3, sim. mas parece-me que parecer que são houve três, mais que eram alguns. três. na altura, não era? Não, por acaso não 11, sei. 11 ou Eu 3. vi, são 55 e-mails que foram revelados. Cinco, não era? E já agora, o crime de violação de correspondência é um crime que, por muito que seja. Isso é outra coisa. Relativamente, Isso é outra mas são esses crimes outra pelos quais coisa. Isso é outra coisa. respondem. O que é que isso dá? Creio que é 1 ano de prisão ou 240 dias de multa. Então pode ser uma nova vontade de Estamos a falar de um prisão, crime que, 240 não dias de tendo multa, paga uma tudo. moldura penal muito pesada à partida, é um crime que quer dizer, nós imaginamos cada um de nós se houvesse alguém que entrasse sem autorização na nossa caixa de correio e nossa caixa isso de é e-mail. correto. É algo que é um bocadinho que incomoda, né, para pensar nisso. E Deixa-me neste só, caso foi uma... posso só fazer desculpa lá só para isso, mas depois vem esta associação de ideias e a nesse gente caso- que nesse estava a caso falar não- no Zé estava nesse aqui a caso falar. também não Rapidamente, então, Jorge, de facto, porque há pouco Rapidamente, também para ver chegaram se ele- outra vez. desleal. se ele agora ele está a falar com o Sérgio. Olha. Não, mas não é isso, ó Jorge. Não, Neste estava a caso dizer, também há entra bocado o estávamos facto a da falar do concorrência Nhaga. desleal. Estávamos a falar do Nhaga. Realmente aquilo não tem uma grande substância em termos de coisa, não é? Muitos não têm Mas importância nenhuma. Aos anos que a fruta é, digamos, conotada com o Futebol Clube do Porto. Aos anos, é a fruta. É a fruta. Peraí, Deixa-me acabar onde quer saber. Nos e-mails, nós sabíamos o preço da salada de frutas. Porque havia salada de frutas, não era só fruta, era salada de frutas. Sabíamos o preço da fruta e da salada de frutas. Sabia-se as fotografias das amantes dos árbitros. E aí já não havia problemas nenhum. Quer dizer, Sabias o soubemos preço? que havia um determinado preço, valor para a Havia salada de 200, frutas e para a 300, fruta. algumas vezes 240 ou Vamos também Aí já avançar. não interessa, só interessa quando é a fruta lá Vamos de também cima. avançar e vamos Deve estar a confundir a agência Cosmos. Deve estar a há um confundir. bocado de transferências. A salada de frutas nos e-mails, para aquilo que me lembro, não era para os árbitros. Era. A salada de fruta nos e-mails, para aquilo que me lembro, não era para os árbitros. Não, mas A era fruta salada de do fruta. litorado era para os árbitros. Não, mas para cá vimos algumas Muito saladas. bem, alguém. agora sim, Ainda bem, senhores, se me Sérgio. permitirem, vamos Ainda bem. avançar, porque temos também que voltar a um mercado de transferências. É algumas oficial, o peças Benfica de falhou a árbitros. contratação de Mário Götze, o internacional alemão, já foi apresentado pelo Eintracht Frankfurt. Estas são as primeiras imagens de Götze no novo clube. Götze deixou o PSV, onde foi treinado por Roger Schmidt, e assinou pelo clube alemão até 2025. O jogador de 30 anos disse estar muito ansioso para jogar no Eintracht Frankfurt, um regresso à Alemanha de Mário Götze, onde já tinha jogado pelo Borussia Dortmund e pelo Bayern Munique. A novela com o Benfica chega assim ao fim, sendo que Roger Schmidt ficou muito irritado pela mudança de atitude do jogador em relação ao Benfica. Sérgio, por aquilo que sabes, está ilibado de responsabilidades o Benfica no desfecho deste processo? É difícil. Por aquilo que sei, o Benfica sempre assumiu que Götze seria jogador do Benfica, que havia a cláusula de rescisão na baixa, o salário sendo alto não era impossível, e no Benfica havia essa convicção, até pela ligação que tinha com o Roger Schmidt, que seria um jogador com quem o Benfica estava a contar. Acabou por o Benfica na semana passada percebeu que Götze estava a hesitar, deu uma entrevista, creio que ao equipe, em que fala do regresso à Alemanha e a partir disso os sinais lançaram alguns alertas. Por aquilo que sei, o próprio Roger Schmidt ficou, não sei se chateado, mas pelo menos incomodado com o facto de um jogador que esteve com ele 2 anos e com quem tinha uma excelente relação, não ter aceito juntar-se a ele no Benfica. Portanto, eu creio que o Benfica antecipou, aos primeiros sinais, antecipou que este cenário podia acontecer e acabou por sair de campo antes de ver Götze virar as costas. Acho que o Benfica aí conseguiu perceber para onde é que isto estava a caminhar e acabou por tomar essa decisão. Agora, obviamente que o jogador é livre de escolher o que quer para a vida dele, não é? O facto de ter andado este tempo todo, estas semanas todas, a deixar-se namorar, quer pelo treinador, quer pelo clube, não sei se de facto estava à espera de alguma coisa melhor, se usou o Benfica para conseguir um contrato melhor no Eintracht. É legítimo. Isso aí de certeza que é maior. O Eintracht, é preciso não esquecer, o Eintracht vai jogar a Tinha um Liga dos valor Campeões. elevado de ordenado, não era? Não era 3 milhões, já tinha. Acho que não é tanto, não é Nada tanto o tanto, salário do mas era PSV, à não volta acho que disso. paga tanto. Mas o Eintracht vai jogar a Liga dos Campeões, ganhou a Liga Europa, aliás, é cabeça de série na Liga dos Campeões até no próximo ano, portanto consegue ter esse atrativo que o Benfica nesta altura não tem ainda. O Benfica ainda vai jogar para eliminatórios. Acho que o Benfica, José Calado, pode sentir-se traído e até quase usado, como referia o Sérgio, por parte de Mário Götze? O Benfica e, creio eu, o próprio treinador do Benfica. Porque foi o próprio treinador do Benfica que gostaria de ter o Götze e disse ao Benfica que era importante no projeto ter Götze.
e como diz o Sérgio, deixou-se seduzir, entre aspas, deixou arrastar e andar as coisas tranquilamente. Enquanto isso... Mas houve uma proposta do Benfica ao jogador? Havia um acordo até, não é? Um princípio de acordo, Sérgio. Sim. Houve Tudo conversado, sim. Tudo conversado. Sim. Até porque a cláusula de rescisão era muito baixa, portanto a negociação era feita quase... Praticamente com o jogador. A negociação era feita basicamente com Os salários ali que mexiam. A questão aqui é... Isto é como numa relação, não é? Mais vale conhecer a personalidade da pessoa cedo e poupar-nos, se for preciso, martírios no futuro, depois de levarem com calma, do que depois nós termos a desilusão mais à frente. E eu creio que foi este caso, porque, sinceramente, aquilo que demonstrou este jogador, aquilo que demonstrou neste pequeno e curto espaço de tempo, foi que usou praticamente o nome do Benfica e o interesse do Benfica para se valorizar ele próprio no clube, se calhar o contrato que fez. Porque essa é a sensação que fica. Porque ninguém que o seu treinador, ainda por cima era seu treinador, não é? E nós quando falamos e quando às vezes dizemos no futebol, a melhor coisa às vezes que pode existir é um treinador que sai de um clube ir para o outro e querer ir buscar aquele jogador porque acredita nele, não é? Ou seja, nós sabíamos, e o Roger Smith sabia, que aquilo podia contar. E sinceramente escolhe a equipa que queria ir novamente para a Bundesliga. Foi novamente para a Bundesliga, queria jogar na Liga dos Campeões. Obviamente o Benfica ainda não está confirmado na Liga dos Campeões, o Eintracht já está. Tudo legítimo. Agora, há uma coisa que fica aqui em xeque para mim. É a palavra da própria pessoa, a palavra se calhar do jogador, o comportamento que teve ao longo deste tempo, que deixou isto ir arrastando para depois, ao fim e ao cabo, se decidir, porque aquilo que já estava na cabeça se calhar dele era mesmo ir para a Bundesliga e deixou-se andar a seduzir pelo Benfica. E isso não lhe fica bem, principalmente a um jogador desta estirpe. Nós estamos a falar não só de um internacional, campeão do mundo, estamos a falar de alguém que podia ter tido, se calhar, uma carreira completamente diferente e não teve, se calhar, por esta maneira de estar. Se calhar, por esta maneira de estar. E ele quando saiu do Dortmund para o PSV, foi para relançar a sua carreira. Conseguiu relançar a sua carreira, muito também por culpa de Roger Smith. E um treinador, quando quer um jogador, depois leva com este tipo de paga. Por isso, para mim, está apresentado. De alguma maneira, gostaria, obviamente, que ele tem muita qualidade, gostaria que ele tivesse vindo para o Benfica, mas ficou apresentado enquanto homem. Achas que Roger Schmidt pode ficar numa posição algo frágil ou algo difícil a partir do momento em que vários dos jogadores que pediu ao Benfica neste momento não estão contratados? É o caso, por exemplo, de Mário Götze. No passado recente falámos de Sangaré, que era também um jogador que Roger Schmidt queria, o próprio Luís Fernandes. Götze, Ortega, Leno, Star, Sangaré, Oliveira, Schlager, Enzo, há uma data deles, o único que está contratado é o Bá, mas esse não foi pedido dele. É claro que aqui a única coisa que eu entendo é que realmente quem fica no meio disto é um pouco melindrado, mas também se calhar devia ter fechado a porta, se calhar até do próprio jogador mais cedo, era o próprio treinador. O Benfica foi atrás a tentar um jogador que o treinador queria, fazia questão, e nós falamos aqui já, e o Zé já disse da importância de ter alguém importante dentro do campo que seja a extensão do treinador. E Götze seria. Portanto, o Schmidt não está propriamente no Benfica há 15 dias ou há 3 semanas, não sendo agora. Já sabia que vinha para o Benfica há muito mais tempo. Se calhar há muito mais tempo já tinha falado com o Götze. E se calhar o jogador lhe disse que teria muito interesse em vir. E é claro que isto se calhar deu ao treinador uma confiança de que realmente viria e se calhar o jogador usou um bocadinho o seu treinador, que o ajudou, digamos, a dimensionar a carreira para ter tempo para ir para onde eu acho, se calhar é justo. Eu acho que qualquer um alemão é capaz de querer acabar a carreira na sua terra, mas acho que não foi correto a forma como tratou, essencialmente, o seu treinador. Isso, para mim, acho que é mais importante. É um nome um bocadinho estranho, Fernando, que, segundo esta ideia de que Mário Götze terá utilizado Roger Schmidt, ele próprio, tendo privado com o jogador, não o conhecesse ao ponto de perceber que poderia haver esse tipo de atitude por parte do jogador. Mas que este caso é parecido com o do Cavani. O Cavani também se serviu do Benfica para conseguir outras coisas. É muito idêntico. Andou aqui, este namoro só tem aqui uma diferença. Não andou o avião para trás e para a frente para levá-lo a Ibiza e por aqui afora. Do resto é um caso muito idêntico. Fica mal ao treinador? Eu acho que sim. O Jorge disse aqui que parece-me ser fundamental. O Roger Smith não sabia que vinha para o Benfica agora. Já sabia que ia para o Benfica há uns tempos valentes. E com certeza que já deve ter falado com este jogador
para vir para o Benfica. Serviu-se claramente do Benfica. Eu, sinceramente, pouco vi, posso estar enganado, foi um bom jogador. Eu fazia um esforço, antes queria Ricardo Horta no Benfica. Sinceramente, pouco eu vi de alguns jogos dele, mas joga bem. Mas é devagarinho e parado. Isso já temos cá muitos. A sério. O nome, foi campeão do mundo, podia ser uma boa aquisição ou não. A vontade que ele mostrou. Eu vejo muitos jogos do campeonato inglês, vejo alguns mais do campeonato holandês, desde que se falava deste treinador. A vontade que ele mostrou no PSV, se viesse aqui para o Benfica, acho que não acrescentava grande coisa. É a minha opinião. Bom jogador, vem para o Benfica. Se viesse com aquela azia que havia a maior parte das vezes, eu fazia um esforço por Ricardo Horta, sinceramente. Acho já que é um vamos jogador que traz mais falar a equipa também do que este miúdo. especificamente sobre Ricardo Horta, e também já vou perguntar ao José Calado se concorda com esta visão do Fernando, mas olhando ainda para esta irritação, Sérgio, por parte de Roger Schmidt, pode também neste momento estar um pouco irritado com a forma como os processos têm decorrido neste mercado de transferências, porque houve, de facto, vários jogadores que foram pedidos por Roger Schmidt e que não estão contratados até ao momento, não é? Que eu diga, se está irritado, que Mas teria, fale, pelo menos, assuma. razões para isso, na tua perspectiva, ou não? Eu acho que ainda não. No sentido, quer dizer, o Benfica começa a trabalhar na segunda-feira. Há muita coisa para resolver. Eu creio que quando o Benfica falou com Roger Schmidt, não lhe vendeu um mar de rosas, não lhe vendeu um pote de ouro no fim do arco-íris, não é? Deve ter explicado. Há um plantel que é este. Para ter jogadores, até porque esta mudança toda dos jogadores que o Benfica está a fazer, esta revolução no plantel, tem muito a ver com aquilo que o Schmidt quer. E eu acho que da parte de Schmidt deve haver consciência que as coisas têm de demorar, não é? Há a pressa da Liga dos Campeões, e o Benfica joga logo no início de agosto. Começa já agora, não é? Início de agosto. À semana já, não é? O Benfica. O Benfica começa segunda-feira também. Já é esta segunda? Sim. Creio que o Sporting também começa segunda-feira. Portanto, vários clubes começam. Já também? Sim, dia 27. Portanto, eu creio que ainda não, no sentido que ainda há algum tempo, há uma margem, mas o tempo começa a ficar curto e há algumas situações que eu creio que, como a do número 10, claramente, é um jogador essencial para Schmidt. O médio defensivo, o número 6, é um jogador essencial para Schmidt, um jogador diferente de Weigl. Portanto, acho que são situações que de certeza que Schmidt quer que estejam resolvidas o mais depressa possível. Achas que ainda há demasiado por resolver nesta altura, já estando no início dos trabalhos da próxima época, Calado? Muitas coisas por resolver. E isso Muitas preocupa-te coisas. como benfiquista? Preocupa. Porque há muitos dossiês ainda por resolver. Muitas saídas, se calhar, ainda por resolver. Sim, as saídas é que é um problema. E depois há uma coisa que é as contratações, e eu entendo perfeitamente, mas o Benfica não pode cair no mesmo erro de alguns anos passados, que é, para mim, há uma zona do terreno que continua a ser problemática, que é o miolo. Que é o miolo. É o miolo. E o Benfica tem que contratar para o miolo um jogador que tenha não só as capacidades que às vezes nós dizemos de trinco, atenção que eu gosto muito de Weigl, é verdade, gosto, mas tem que contratar aquilo que a gente às vezes considera um trinco, aquele que faz a limpeza e que faz as compensações, e o trinco, como a gente costuma dizer à antiga, mas hoje em dia geralmente o trinco é o primeiro que pega na bola e desenvolve o ataque, ou seja, é a primeira pessoa que depois pega da bola que vem da defesa, e tem que ter alguém naquele meio campo, como andava o Benfica à procura, que faça a ligação meio campo-ataque. E nós, nestes últimos 3 anos, tem-se visto que o Benfica necessita, geralmente no miolo, de pessoas que pressionem, de pessoas que recuperem a bola. E os treinadores têm tentado encontrar soluções e ainda não conseguiram. Por isso eu acho que o tempo está a escassear, o Benfica vai começar a trabalhar. Quanto mais depressa Roger Schmidt tiver à sua disposição os jogadores no plantel, mais depressa eles podem interpretar as ideias do treinador. E de alguma maneira preocupa-me quando eu vejo este tipo de dossiês a alongar, pois o jogador não vem. Entretanto, vai-se procurar ou procura-se outro jogador. O Benfica trabalha em várias frentes sobre vários jogadores. Depois já veio a terceira ou quarta escolha. A realidade é que ainda há muita coisa por fazer e o Benfica a começar a trabalhar
o tempo vai escasseando e em agosto já começa a jogar para a pré-eliminatória. Pior do que isso é que tu na segunda-feira vais ter, se calhar, ali alguns 40 jogadores, 30 e tal jogadores, não Se vão sei. apresentar? À volta disso, se vão apresentar. Não, para começar, porque os internacionais não se apresentam ainda. Pois, portanto, há muitos jogadores que mas estão- quer dizer, mas no cômputo geral, tu para preparares um ataque a uma Liga dos Campeões, tu vais ter muitos, vais se calhar trabalhar com muitos jogadores em que não vão fazer parte do plantel. Muito E bem, ele não meus tem senhores. uma base para poder atacar. Vamos E isso é também, que é vamos pior também ainda. avançar com declarações de Frederico Varandas, que deixou uma farpa aos rivais no discurso de comemoração dos 20 anos da Academia do Sporting. O presidente do clube de Alvalade disse que, para bem do futebol português, Benfica e Futebol Clube do Porto copiaram a Academia de Alcochete. Mas se é verdade que o projeto de formação se iniciou há mais de 4 anos, também é verdade que foi com o nascimento da Academia que passámos para outro patamar. E essa mudança de paradigma deveu-se à visão e à capacidade de execução desta obra por parte dos presidentes José Roquete e Dias da Cunha, e também dos seus administradores Miguel Ribeiro Teles e José Eduardo Betancourt à data. Foi um projeto visionário que anos mais tarde, e para bem do futebol português, os nossos adversários copiaram. Desta casa nasceu a base que conquistou o título mais importante da história da nossa seleção, o Europeu de 2016, onde dos 14 jogadores que jogaram essa histórica final, 10 foram formados no Sporting. Também achas, Fernando, que Benfica e Porto copiaram o modelo de Alcochete? Não é questão, é uma realidade. Eu não vejo isto como uma crítica a ninguém. Eu não me importava de copiar muitas coisas, por exemplo, do futebol inglês para o nosso futebol. São factos. O facto é que o Benfica ou não, ou o Futebol Clube do Porto, a Academia do Sporting apareceu primeiro, depois veio o Benfica, à pala disso, ou à conta disso, apareceu o João Félix, os Bernardo Silva. Não vejo aqui rigorosamente farpa nenhuma. São um facto. À conta disto, nós temos jogadores fantásticos, criando academias com outras condições, os nossos jogadores desenvolvem para a qualidade que eles têm. Não vejo, sinceramente, farpa nenhuma. Agora, há aqui um facto, né? Se nós olharmos para a Academia do Sport durante muitos anos, não é por acaso que os melhores jogadores portugueses ou os melhores jogadores do mundo foram criados no Sport. Não foram lá os melhores jogadores do mundo, foram noutros mundos, mas foram desenvolvidos ou foram trabalhados ali. Não, sinceramente, não vejo isto como farpa nenhuma e acho que até é excelente estar a dizer isto, porque é bom sinal. Eu não me importava de copiar certas determinadas coisas, se calhar de alguns clubes, para proveito nosso. Acho que é excelente isso. Não vejo farpa nenhuma, sinceramente. Também achas, Jorge, que é um facto que houve uma cópia por parte do Porto e do Benfica? Não, eu acho que não sei qual é a opinião do Zé, do Futebol Clube Porto. Não tem, porque o Futebol Clube Porto não tem academia. O Futebol Clube Porto tem uma formação, tem formação, sim, numa formação que, infelizmente, está à espera de um espaço destes. Eu já visitei esta academia, realmente é fantástica, é uma academia com umas condições extraordinárias para o desenvolvimento de todas as camadas do futebol. O Porto não tem, o Porto tem um centro de estágio do Olival, tem um centro de treino do Olival, onde ali já se fizeram equipas, já foram campeões. E dessa fornalha de campeões de miúdos, estes 3 agora já renderam 115 milhões, portanto, que não é nada mau. Portanto, acho que quando o Porto tiver a sua academia poderá eventualmente copiar ou não, saber se copia ou não. Agora, todos nós, acho que tanto no Porto, Benfica ou Sporting, com mais ou menos condições, e neste caso aqui, o Porto não tem tantas condições quanto o Sporting e o Benfica o têm, e têm dado muitos jogadores mesmo. Alguns com, se calhar não com tanto relevo como estes do Sporting em termos de Cristiano Ronaldo, do Figo, etc. Jogadores que realmente que podem ficar, mas tem outros que tiveram um papel muito importante em termos da seleção nacional, outros que saíram dessa academia e que foram valorizados no Futebol Clube Porto. Temos aqui o caso do Paulo Futre, neste caso, em que teve uma relevância muito grande. Portanto, acho que são coisas que, se calhar, se o Presidente Filipe Varandas tivesse falado nos momentos em que entrou e que realmente na altura em que tinha se calhar essa academia lá e tinha lá muitos jovens e que podia ter apostado nesses miúdos e que foi buscar, será um caminhão de estrangeiros, os Zezés e
outros à frente se terem apostado nos miúdos, não. A partir do momento em que Ruben entrou, aí mudou um bocado o paradigma e bem, e certo de apostar nesta academia, que eu acho que realmente é muito bonita, gostei muito de a conhecer há uns anos atrás e espero que o Porto em breve possa ter, digamos, uma academia parecida, com condições para desenvolver ainda mais, mas mesmo assim, mesmo não tendo a academia, a gente lá vai ganhando uns titulositos. Vamos continuar a falar da formação do Sporting, e em particular de Cristiano Ronaldo, que disse que espera ver em breve as pessoas do Sporting. Num vídeo publicado pelo Clube de Alvalade nas redes sociais, o jogador formado no Sporting disse estar orgulhoso por dar o nome à academia do clube. Olá pessoal, para vos mandar um grande abraço de êxito e sucesso pelos 20 anos da Academia do Sporting, por tudo aquilo que vocês alcançaram e todo o sucesso que tiveram. Para mim é um orgulho ter a Academia no meu nome e espero ver-vos em breve. Um grande abraço, malta. É um vídeo, Sérgio, que pode dar alguma esperança aos sportinguistas ou não? Eu acho que os sportinguistas têm claro na cabeça deles que Cristiano Ronaldo, diria, não vou dizer que não, mas parece-me quase impossível que volte a jogar pelo Sporting, não é? Quer dizer, acho que é preciso ter consciência da dimensão que Cristiano Ronaldo tem atualmente, no sentido de... Cristiano Ronaldo é uma marca, é uma marca mais valiosa do que qualquer clube de futebol, não é só em Portugal, é uma marca mais valiosa do que qualquer clube de futebol no mundo. E isto é uma dimensão tão grande que é impossível para a marca Cristiano Ronaldo ficar presa a um clube a Portugal, por muito que haja uma ligação afetiva que há, e nunca escondo isso. Portanto, acho que é uma ilusão que os próprios responsáveis do Sporting não querem vender, e creio que não faz sentido nenhum pensar nesse assunto. Acho que Cristiano Ronaldo vamos tê-lo no Mundial seguramente em novembro e dezembro. Eu acredito que possa dar um rumo novo à carreira dele a partir dessa altura, depois do Mundial, mas acho que há muito mundo para Ronaldo conquistar ainda, creio eu, antes de acabar a carreira. Também achas que é uma ilusão dos sportinguistas, José Calado? Eu acho que não é uma ilusão, sinceramente, eu acho que não é uma ilusão. Eu não sou sportinguista, mas eu acho que o Ronaldo, se calhar no seu pensamento, tem, não diga a curto prazo, mas se calhar a longo prazo, fazer a vontade à mãe e de vir acabar no Sporting. Acho eu. Quando se faz uma promessa, ou quando se diz à mãe que gostava, ou quando a mãe diz que realmente gostava que ele acabasse no Sporting, e foi onde ele começou, e é onde ele se calhar tem aquelas recordações de início. Ele dava uma entrevista aqui há uns anos atrás, em Inglaterra, onde ele dizia que iam às portas traseiras de um McDonald's onde estava, E teve que conhecer queria conhecer as senhoras que faziam e que tinham essa atenção para com eles, ou seja, são recordações que ficam. E eu acho que o Cristiano, como diz o Sérgio, obviamente é uma marca internacional, é verdade, mas ele próprio, neste momento, é ele que decide o seu futuro, é ele que decide aquilo que quer fazer. Eu acho que ele mais cedo ou mais tarde, provavelmente, se calhar vai acabar no Sporting e vai cumprir, se calhar, esse sonho, não só dele, mas também da família. Deixa-me só dizer-te que, em relação à Academia do Sporting, acho que foi feita uma homenagem espetacular ao Aurélio Pereira. Esse sim, creio eu, que foi o grande dinamizador daquilo que foram os vários talentos que saíram da Academia do Sporting. E até pré-academia, já agora como... Mas há aqui uma coisa que é... Eu vi uma coisa, uma entrevista dele hoje, e é verdade, eu apanhei isso, eu também com o Aurélio Pereira, nós a treinámos na lama. Não? Pois. E ele é que descobriu os futuros. E o Fernando Mendes? Eu acho que foi mais do que uma homenagem justa a um homem que eu acho que todos aqueles que passaram na formação do Sporting falam com grande carinho, e eu conheço muitos, e que falam com grande carinho. Uma vez ninguém a falar mal deste homem. E depois há uma coisa que é, mais uma vez, Frederico Varandas, quando fala, espalha-se sempre ao comprido. Sinceramente. Porque é assim, uma coisa é falarmos da formação do Sporting de há 20 e tal anos atrás, ou 30 anos atrás, que obviamente era uma grande formação. E às vezes ainda vai saindo um ou outro jogador. Outra coisa é falar que os rivais copiaram a academia. Não, ele tem, neste momento, Frederico Varandas tem a que olhar para Seixal e ele é que tem que começar a copiar aquilo que existe no Seixal. Não nos podemos esquecer que ainda não foi há muitos anos que houve treinadores que foram para a Academia de Alcochete e disseram que a Academia estava completamente desatualizada e que havia uma coisa
N coisas em falta na academia de Alcochete. Também foi preciso ir para lá um sportinguista ou 1000 homens para aquilo também disparar. Não, mas, ou seja, neste momento a grande referência a nível nacional e internacional é o Seixal. Ou seja, e eu acho que o Frederico Varandas, se quiser olhar para aquilo que é uma academia e realmente que está num patamar diferente e superior, e já não estamos a falar do talento que sai das academias, porque isso é às vezes aquela discussão de eu sou melhor que tu, ou o meu clube é melhor que o teu. Não vou entrar por aí, que eu acho que isso é ridículo. Eu acho que a nível de treino, a nível de academia, eu acho que neste momento quem tem que olhar para o Seixal é realmente o seu Frederico Varandas e não os seus rivais, no caso do Futebol Clube do Porto, diferente, porque não tem essa academia. Mas no Benfica, uma academia que é reconhecida nacional e internacionalmente, e Frederico Varandas diz que os rivais querem copiar a sua academia. Por amor de Deus. Ele não disse que querem copiar, copiaram. Então, copiar? Na altura é diferente. O Zé Calado diz, Fernando, que o Benfica e a Academia do Seixal é que é referência neste momento. É verdade. Eu não estou a falar do talento. Todos eles constroem. Eu estou a falar a nível das instalações e das infraestruturas e da capacidade que têm. Todos eles formam grandes jogadores. As pessoas têm que ser humildes. E mantenho o que disse. O Sporting foi a primeira academia e, felizmente, se calhar para o Benfica, ou o que quer que seja, copiaram. Eu volto a dizer, eu também copiei. Eu gostava de copiar muitas coisas de outros clubes e de outras mentalidades para o futebol português. Não vejo isso como farpa nenhuma. Só que as pessoas, qualquer coisa que o Varandas diz, é uma farpa, é para atacar. Há ou não, Sérgio, não vejo. uma farpa de... Há coisas que não gosto, há coisas que gosto. Não, acho que não é uma farpa. É factual. Dos clubes em Portugal foi o primeiro clube a ter uma academia. Se bem que eu estava a ver, o centro de estágio do Olival, que não é da Futebol do Porto, mas é o equivalente mais próximo que o Futebol do Porto tem da academia, também foi inaugurado em 2002, poucos meses, 2 meses depois, mais ou menos, depois do Alcochete. E este projeto de academias era uma coisa que vinha de fora. Vários clubes, o Ajax era sempre um exemplo que era referido há muitos anos, tinha este tipo de infraestruturas, portanto... É factual, em Portugal foi o primeiro clube a ter. Não sei se os outros copiaram ou perceberam que é uma necessidade óbvia, porque vários clubes na Europa têm. Se estás a dizer há 20 anos, se estás a dizer que o Olival tem 20 anos, não houve cópia, já houve. Olha, se calhar já estava estruturado. Precisamente o Ajax era o modelo que era sempre muito usado. Mas é um facto, e o Sporting também foi o primeiro a decidir avançar para o novo estádio também. Depois foi seguido pelo Futebol do Porto e o Benfica depois também acabou por juntar-se por causa de 2004. Eu acho que isto ser o primeiro vale o que vale. Acho que o Varandas faz bem no discurso para os sportinguistas lembrar isso, que o Sporting foi o primeiro a tê-lo. A questão do copiar não vejo como uma farpa, acho que é uma forma só também de puxar um bocadinho... É uma coisa... Ele nem é uma pessoa que cada vez que fala quer mandar farpas aos rivais. Nem é esse tipo de pessoa. Não só como homem, como a descobrir, mas ele hoje naquilo que diz... Há uma coisa extremamente interessante que nós temos que as academias todas têm que ter interesse. Que ele diz assim, hoje há muitos Cristianos Ronaldos, todos querem ser Cristianos Ronaldo, e há muitos pais que querem ser Jorge Mendes. E não é só no Sporting. Vamos também avançar com o Futebol Clube do Porto, que está a tentar travar a venda de Evan Nilsson para o Manchester United. O jornal Record garante que a saída do avançado brasileiro ganha força se o PSG não avançar rapidamente por Vitinha. Como isso, em princípio, vai acontecer, a SAD poderá assegurar Evan Nilsson. O Benfica ganhou uma nova esperança na tentativa de contratar Enzo Fernandes. A imprensa argentina revela esta noite que o River Plate prefere vender o médio de 21 anos ao clube português do que ao Wolverhampton. A explicação dos argentinos é que a proposta colocada em cima da mesa por Rui Pedro Brás dá algumas vantagens ao River. Quanto a Ruben Amorim, pediu um esforço extra a Frederico Varandas para segurar Francisco Trincão. A CMTV sabe que este é, nesta altura, o jogador que o treinador do Sporting vê como mais urgente. São 3 temas em destaque nesta Liga de Ouro. A seguir a um curto intervalo. Até já. A CMTV sabe que a mulher de Everton Cebolinha resistiu durante largos meses à saída de Portugal. Segundo apuramos, o próprio Everton demorou a aceitar que ia deixar o Benfica e o futebol português. Quanto à mulher, Isa Ranieri, também não queria abandonar a vida que tinha no nosso país. Depois de confirmada a saída de Everton, a mulher do extremo acabou por fazer uma publicação nas redes sociais, fez várias críticas ao Benfica, sem referir nomes, revelou que o agora jogador do Flamengo não se sentiu apoiado durante as 2 épocas em que esteve no Benfica. Achas que o Benfica tem responsabilidades, José Calado, na forma como o Everton não conseguiu adaptar-se ao futebol português? Não, o Benfica sempre tratou o Everton como trata todos os jogadores, sempre.
São tratados como príncipes por parte da estrutura do Benfica. Esta questão, para já, o Everton creio que o primeiro ano até vivemos sob pandemia. Ou seja, não havia público nos estádios. O apoio, obviamente o apoio vem por parte dos companheiros de equipa, mas por aquilo que percebemos também na publicação da senhora, eu lamento imenso que ela tenha tido pressão. Não deve ter sido fácil nem para ela nem para o Everton lidar com essa situação. Depressão porquê? Por causa de estar em Portugal, de sair do país, se calhar a falta dos familiares, essas coisas todas. E para um jogador que vem de um país diferente, habituar-se a um novo campeonato com a mulher se calhar a passar com uma situação assim desagradável, também não deve ter sido bom. Mas depois, ele se não conseguiu se ingrar, a ele se deve. Teve todas as oportunidades do mundo. Ele foi das pessoas que mais minutos fez no primeiro ano que chegou. E Jorge Jesus fez questão de o trazer, ou seja, lá está, foi um jogador que foi o próprio treinador que fincou o pé e na altura que ele veio era considerado um dos melhores jogadores no Brasil e no Brasileirão. Ou seja, era aqueles jogadores que nós achávamos que chegava aqui, pegava destaca, se valorizava e se calhar o Benfica até ia ganhar muito dinheiro com ele. Falámos disso na altura. Né? E a realidade foi que isso não aconteceu. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, e desejo todo o sucesso para o Everton, não tenho nada contra o jogador, não resultou, as coisas não resultaram tudo bem, acho que foi inapropriado realmente esta publicação da senhora, porque acho que foram sempre aqui muito bem tratados, por isso acho que é inapropriado. Agora deixa-me dizer-te uma coisa, que é a primeira entrevista, ou das primeiras entrevistas que o Everton deu agora no Flamengo, ele disse que já tinha dado o ok em janeiro. Já estava fora a mandar aos dirigentes do Flamengo, ou seja, ele não saiu agora. Na sua cabeça, emocionalmente, ele já saiu do Benfica há muito tempo, porque alguém que dá o ok em janeiro, em como quer ir jogar para o Flamengo, em como quer ir para o Brasil, obrigatoriamente a sua cabeça não pode estar a 100% no clube que representa. Por isso, para mim, enquanto jogador e enquanto homem, é uma desilusão ouvir isto. Agora, eu percebo muitas das coisas que aconteceram no Benfica, dentro de campo e mesmo fora do campo, eu começo a perceber quando nós começamos a perceber os contornos destas situações. Então um jogador chega agora ao Flamengo com contrato, ainda tinha um contrato assinado com o Benfica e uma das contratações que o Benfica fez, gastou 20 milhões e depois vem dizer que desde janeiro que já tinha dado o ok ao Flamengo, que ele queria ir jogar para o Brasil e para o Flamengo. Desculpa, não consigo entender. Acho que a cabeça dele já não estava no Benfica e se realmente deu o ok em janeiro, também devia ter falado com os responsáveis do Benfica e devia ter dito que se queria ir embora. E não ter prolongado este martírio, entre aspas, porque pelos vistos, para ele foi um martírio. E muitos dos jogos que ele fez, se calhar para nós benfiquistas, se calhar também foi um martírio. Porquê? Porque o jogador nunca teve ao nível que habituou de quem o viu jogar no Brasil. Por isso, não consigo entender. Mas há também, Sérgio, esta informação de que o próprio jogador e até a mulher demoraram algum tempo a aceitar que a saída do Benfica seria a melhor solução. Quão difícil foi para o Benfica convencer Everton a deixar o clube? Essa informação vai ao encontro de informações que eu tenho, que durante algumas semanas Everton resistiu a regressar ao Brasil e consigo entender, no sentido de a vida para um jogador de futebol... Mas não faz sentido. Então já tinha dado ok em janeiro, agora resistiu porquê? Tens de perceber o contexto em que cada coisa é dita, não é? Aquilo é dito no canal do Flamengo... Mas tem que saber o que é que se diz, isto não é assim. Tens de ter no canal do Flamengo, se calhar entusiasmado ali por... esticou-se um bocadinho para... Sempre foi Flamengo. Ou seja, Sérgio, não é essa a informação que tens em janeiro. E toma uma informação por muito boa, é que Everton queria ficar na Europa, queria ficar em Portugal, e se pensarmos bem, Portugal acaba por ser um paraíso para quem como jogador de futebol deste nível tem dinheiro, consegue uma vida muito boa, Sérgio, com muita segurança. Sérgio, desculpa lá. Vai-me gostar muito interromper-te. Eu gosto muito de ouvir falar e tu és uma pessoa que falas muito bem. Ótimo. Pá. Mas, quando eu vejo as declarações de um jogador
que em janeiro dá o ok Mas não dizia para isso, ir então. para o Flamengo, Pronto. e tu estás-me a dizer a mim que ele queria ficar na Europa e gostava muito de estar aqui. Faz sentido. Ou seja, Ou seja, tem uma informação diferente que talvez não tenha estou a sido dizer- esse ok. eu acho não. é que o faz Sérgio, sentido. eu acho é que o Sérgio é muito boa pessoa, está a ser super condescendente. Está a Não ser faz muito sentido condescendente, nenhum. porque é assim, sentido não faz. Não me venham dizer, é na televisão do clube. Então, mas Calado, vamos a ver. Mas nós estamos a falar de garotos. Calado, até podia Não ter... estamos a falar de meninos. Calado, até podia ter Não estamos a falar de meninos. sempre tive o Não, sonho mas de isso jogar no faz sentido. Flamengo, ponto. Isso está bem, Mas isso faz está bem. sentido, faz sentido. Muito bem. Mas agora, Faz Sérgio, sentido, parece que não Sérgio. tinhas concluído. Não, Sérgio, se alguém Ele disser dizer como isto está a dizer o faz sentido. Fernando, se alguém disser como está a dizer o Fernando, como nós já ouvimos vários jogadores dizer. Tenho o sonho de jogar aqui. Eu sempre tive o sonho de pequeno de jogar no Flamengo. É uma coisa diferente Não, do não, que mas dizer é que deu o diferente. ok em janeiro. Mas é uma coisa diferente. Verdade. E ele Mas disse faz isso, é sentido. indesmentível, está gravado em vídeo e tudo mais. faz sentido. Mas antes de ele dizer isso, e esta informação que eu tenho, vou dizer, é seguríssima mesmo, Everton resistiu algumas semanas a esta mudança para o Brasil. faz sentido. Por questões familiares, porque tem uma vida aqui confortável, até familiar. Então o que é que foi para o Brasil? É um país e uma cidade muito mais segura para viver do que o Rio de Por que Janeiro, é que ele foi para obviamente. lá? Porque foi preciso convencê-lo, não é? Com pá, um contrato Sérgio, Não havia melhor, clubes na Europa que se Sérgio, fizessem. Sérgio, que algum pagasse aquilo que o Sérgio. Flamengo Se pagou. calhar pagavam Sérgio, 13 e pagavam o resto, se calhar. eu acredito. Foi a solução que o Benfica encontrou para ele. Eu acredito, obviamente, na tua informação. Mas tudo aquilo que nós temos visto nesta semana vai em sentido contrário à tua informação, que é a esposa a fazer uma publicação a dizer, e não disse nomes, entre aspas, a dizer que não se tinha sentido confortável aqui. Mas Isso foi já apoiado, depois de não é? ter O sido jogador não era consumada apoiado. a cena do Flamengo. Mas é isso que eu estou a dizer. Se a esposa faz uma publicação, se o jogador diz que em janeiro já deu Mas ok a publicação aos da mulher- dirigentes do Flamengo, é porque se queria ir embora. A publicação da mulher eu vejo mais como uma justificação Uma justificação, claro. para os 2 anos abaixo das Claro, expectativas exatamente. que Everton teve, não é? Explicar porque é que não correram bem as Exatamente. coisas. Pronto, isso ainda é outra Sendo que depois coisa. não explica muito porque não dá nomes às Mas, pessoas. mas responsabiliza a falta de apoio, mil e Falta de uma apoio de desculpas. quem? Agora nestes Falta de 15 apoio de dias, quem? dizem ter apoio. Falta de Mas, apoio mas de quem? claramente eu vejo aquela publicação como uma Falta forma de de apoio. justificar a falta de Jogou não sei de quantos aproveitamento jogos. esportivo de Jogou não sei Everton. quantos jogos. Agora- Não rendeu o que tinha que render, é a falta de Agora, apoio. é um facto que Everton Até preferia ter ficado Até com em... Veríssimo. Mesmo naquilo que a esposa escreveu também, ela também transparece ali um bocadinho de que gostava de Portugal e gostava do Porto Sol, isto foi uma maravilha, isto foi tudo. Ela também diz isso, mas diz que nós vamos embora porque não nos deram condições. Diz lá, é textualmente. É desculpa, é, sem dúvida, e concordo, já dei aqui a minha opinião. Agora, concordo contigo nesta avaliação de que ele quando chega lá e diz que eu já em janeiro queria dizer, era para dar a entender que está no pensamento dele, estava no pensamento dele já o Flamengo há Não tenho muito dúvidas tempo. nenhumas disso. Não, há muito tempo. Agora, eu não acredito que um jogador desta qualidade, tem qualidade, que em janeiro diga que se quer ir embora. Se quer ir embora, vai logo em janeiro. Mas percebes, Jorge, que tenha Percebo. resistido, que tenha Até resistido já a agora, sair do até já Benfica. Eu quero muito acreditar que este jogador queria ficar na Europa, queria ficar e já dei a minha opinião, que acho que foi um mau negócio deixar sair no Cebolinha, porque vai mudar, isto mudou um paradigma, o Benfica está a tentar mudar um paradigma, está a tentar mudar uma ideia, uma filosofia de jogo, uma ideia de balneário diferente, porque este jogador se calhar necessitava de um balneário com menos problemas, e se calhar estes anos, ou este último ano, teve um balneário com problemas, e nós sabemos aqui de muitos deles. Portanto, se calhar isso afeta muito quem chega de novo. Agora, ele também tem responsabilidades. Entendo que ele agora, qualquer jogador que vem para um Benfica, quer depois ir para um campeonato muito mais apelativo, quer ir ganhar mais dinheiro ainda, quer se projetar muito mais, não quer voltar a um Flamengo. Por muito grande que seja, o Flamengo neste momento, é muito complicado. Até porque há uma coisa, muito um jogador que faz esse complicado, percurso aquilo que está lá. de vir para a Europa e a seguir voltar atrás... Exatamente. Sérgio, já vamos voltar dificilmente seja também voltar a ao este Flamengo. tema, mas para já Flamengo. temos de conhecer os destaques do Jornal da Meia-Noite com Ângela Gonçalves Marques. Este é um alerta CM. Com mais um caso de violência doméstica, aconteceu em Cascais. Um homem assassinou a mulher a tiro, está em fuga. A CMTV sabe que esta mulher já tinha um botão de pânico, era vítima de violência doméstica, já tinha feito queixa às autoridades, estava fora de casa há 2 semanas, regressou à habitação para recolher alguns pertences quando foi assassinada pelo marido. Estas são imagens em direto da equipa de reportagem da CMTV que está no local a recolher toda a informação.
Temos todos os detalhes daqui a pouco no Jornal da Meia-Noite, numa altura em que continuam a decorrer todas as diligências para perceber os contornos deste caso, até porque o homicida está em fuga. Há também uma outra morte que tem estado no topo da atualidade, para a qual vamos olhar com todo o detalhe. Continuam as investigações para perceber os contornos da morte da pequena Jéssica. É a menina que vemos nesta imagem. Tinha 3 anos, morreu ontem à tarde. Os vizinhos falam em maus tratos da parte da mãe. A mãe aponta o dedo à ama. Todos os detalhes no Jornal da Meia-Noite. Há ainda a história do acidente que envolve um carro de luxo de Cristiano Ronaldo. Já sabemos quem estava ao volante. É este homem que aparece nesta fotografia com Ronaldo. Chama-se Xavier Santamaria. Conto-lhe tudo mais daqui a pouco. Outro caso, a maioria dos trabalhadores não está disposto a aderir à semana de 4 dias de trabalho se existir um corte salarial. A conclusão é de um inquérito da Intercampos para o Correio da Manhã pela CMTV e também para o Jornal de Negócios, que mostramos também no Jornal da Meia-Noite. Ainda destaque para os 3 meses da morte do agente da PSP, Fábio Guerra. Passados 3 meses, este homem, Clóvis Abreu, continua em fuga. A família do agente da polícia pede justiça. A irmã e a mãe colocaram mensagens nas redes sociais para as quais vamos olhar daqui a pouco. Temos também uma história com a marca do Investigação CM. Sara Santos e Carlos André perderam a filha que tanto desejavam. Acusam um obstetra de negligência. 4 anos depois, o casal diz que a vida deixou de fazer sentido. Para ver no Jornal da Meia-Noite esta história trágica que aconteceu no nosso país. O jornal começa à 00:30 e eu conto consigo. Para já voltamos à atualidade desportiva e falávamos há pouco com o Fernando de Everton, até porque a mulher do jogador fala aqui de alguma falta de apoio por parte do Benfica. Achas que foi uma desculpa ou de facto pode ser atribuída alguma responsabilidade ao Benfica? Quando as coisas não correm bem, alguém tem que pagar sempre. Estamos num país, como disse o Sérgio, estamos num país fantástico. Somos qualquer estrangeiro. É verdade, chega aqui é bem tratado, não é por acaso. Muitos jogadores vêm para aqui e sentem-se bem. E há muitos, se calhar, nem querem sair daqui. Eu continuo a achar, e volto a dizer, acho que foi uma deselegância tremenda chegar lá. Podia dizer, não, tenho o sonho, sempre tive o sonho de jogar no Flamengo. Acho que não faz sentido nenhum um jogador chegar ali, desde janeiro que eu tinha a palavrada, ou o que quer que seja, que vinha jogar para o Flamengo. Acho que não faz sentido rigorosamente nenhum. Ter o sonho. Eu também tinha o sonho de jogar no Real Madrid e no Barcelona e não o consegui. Agora não estou com um contrato com um clube ou que já dei a palavra ou que tenho a palavrado para ir para o Flamengo. Acho eu que não faz sentido nenhum, por muito descontente que seja. Há outras formas de dizer a coisa e não me parece que seja com isso que os adeptos ou o que é que quer ser, a torcida, como costumam dizer, do Flamengo, fique satisfeito. Desde janeiro, não. Se ele se calhar dissesse, tenho o sonho, sempre tive o sonho de jogar ou no Benfica ou do Sporting, acho que era, se calhar, mesmo os brasileiros, isto é conversa de puxa-sacos. Mesmo os brasileiros devem pensar, olha, mas este artista, agora vem para aqui, já tinha em janeiro. O sonho é diferente, acho eu. Agora até ajudou um bocadinho porque o coisa lesionou-se, tem uma lesão muito grave e ele consegue, o Bruno Henrique, e ele conseguiu, não é? Mas isto também é uma situação que ele dizer que não foi praticamente mandado embora, não foi cedido, não foi por opção dele, eu é que quis vir. É para se afirmar. Para já está concluído. Já agora, o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, também disse que durante 10 dias ligou para Everton e até conta que pôs o alarme do telefone para diariamente ligar para Everton. Em janeiro, para convencer. Em janeiro ou agora? Não, isto foi em janeiro. Ao longo dos últimos dias, não é, Sérgio? Eu assumo que sim. Não é desde janeiro, pois não? Não, eu acho que era já nessa altura, em janeiro. Pronto, então só ligou em janeiro e Tinha um não alarme voltou que a era ligar. para ligar todos os dias para Everton. Mas isso também não é importante. O que é importante é que ele chegou lá e disse desde janeiro que se ligou durante 10 dias seguidos, foi preciso muita coisa para convencer. Convenhamos que não foi à primeira, pelo menos, não é? Mas isto é curioso mesmo, a esposa teve os problemas e lamento que isso tenha acontecido. Quando as coisas correm mal, não é? É maltratado, mas a gente trata mal alguém. Toda a gente quer vir para aqui, no nosso país a gente trata mal alguém. É verdade, quem vem para um Sporting, para um Benfica, para um Futebol Clube do Porto, até um Braga hoje em dia. Claro, somos bem tratados, não temos confusões, não há guerras, não há tiros. Comida só. Claro.
Muito bem, já está fechada esta venda de Everton ao Flamengo. Ainda não está fechado outro negócio importante para o Benfica. O Benfica que ganhou uma nova esperança na tentativa de contratar Enzo Fernandes. A imprensa argentina revela esta noite que o River Plate prefere vender o médio de 21 anos ao clube português do que ao Wolverhampton. A explicação dos argentinos é que a proposta colocada em cima da mesa por Rui Pedro Brás dá algumas vantagens ao River Plate, isto apesar de o Benfica até poder não pagar a cláusula de rescisão. Ainda segundo a imprensa argentina, o clube estaria disponível para aceitar uma proposta mais baixa, desde que pudesse ficar com uma percentagem significativa de uma futura venda. O Benfica pode assim ganhar vantagem sobre o Wolverhampton, equipa treinada por Bruno Lage. Por aquilo que sabes, Sérgio, em que é que a proposta do Benfica é mais vantajosa relativamente à do Wolverhampton? As informações que eu tenho, as últimas que tive, foi que há muita gente à volta de Enzo Fernandes e que se tornou mais difícil nos últimos dias a possibilidade de vir para Portugal e para o Benfica. Por aquilo que saiu, o Wolverhampton está na Argentina a tentar convencer o jogador. Há interesse do Milan, que não é novo, interesse de outros clubes. Tornou-se difícil porque é o que é. Nesta altura, um clube português não consegue competir com nenhum da Premier League, que tem muito mais dinheiro que os portugueses. Em termos financeiros, é difícil ter argumentos contra esse poderio. O Benfica tem, e eu vi ontem, creio que na Argentina, qualquer coisa sobre isso. Eu admito que o River possa achar mais interessante ficar com a porcentagem do passe de Enzo Fernandes, 10, 20%. Sim, isso é revelado também nesta mesma notícia. Sim, que... e isso pode significar mais dinheiro para o River, até pela fama que o Benfica tem de bom vendedor. E o negócio de Darwin Núñez é um bom exemplo, foi o negócio da China para o Almeria, por exemplo. E o River pode estar a pensar nisso, ficando com 20% do passe, daqui a 2 anos esses 20% podem valer mais do que vendê-lo agora por 20 milhões ou 25 milhões da cláusula de rescisão. Pode passar por aí. Eu acho que, por tudo aquilo que se sabe atualmente, é um negócio difícil. Inclusive havia informações hoje na Argentina que eu não consigo confirmar, de que a cláusula de rescisão do o jogador quer ir para sobe aumentou 5 milhões, vai subir para 25 milhões em 2027. O jogador quer ir para onde? Eu acho que o jogador quer ficar. O jogador quer ficar, diz que quer ficar, mas eu acho que tudo tem um preço. Essas vontades têm todas um preço. Mas de qualquer maneira, também já tínhamos avançado aqui na CMTV que essa questão já estava ultrapassada de alguma forma, porque Enzo Fernandes já estava disponível para sair no imediato. Para vir mais cedo, sim. Eu creio que é possível, mas vai ser difícil para o Benfica. Este processo acho que é um daqueles jogadores que há muita gente interessada e não é como nos tempos do Tony. Eu lembro que o Tony há uns 25 anos, quando era diretor esportivo do Benfica, usou uma frase interessante e engraçada que foi que andava a tentar fazer uma equipa com um saco de caramelos. Não é um saco de caramelos isto, mas competir com estes clubes que têm recursos que não acabam é muito difícil para qualquer equipa portuguesa. José Calado, o Sérgio tem informações diferentes daquelas que são reveladas na imprensa argentina. A imprensa argentina fala que o Benfica até estará em boa posição para fechar este negócio. Achas que, por toda a expectativa que se tem criado também ao longo dos últimos tempos de fechar esta contratação, seria uma derrota para Rui Pedro Brás, que até esteve na Argentina para tentar fechar este negócio, se o Benfica não ficasse com o jogador? Eu acho que quando começa a ver este tipo de telenovela durante tanto tempo para se fechar um jogador, eu começo sempre a achar que já não se vai fechar o jogador. Até porque este é um jogador cobiçado noutros clubes a nível europeu e outros clubes com muito mais possibilidades financeiras. Ou seja, eu começo a achar que depois fica difícil. A única solução mesmo era aquilo que o Sérgio estava aqui a frisar, que é ter a possibilidade, e aí sim eu acho que é um bom negócio também para o River, ter a possibilidade de ficar com uma percentagem também do passe do jogador. E isso é ótimo. Em relação a colocar o dinheiro em cima da mesa, eu acho que nós em Portugal, por muito esforço que se faça, não se consegue chegar a alguns tubarões. E quando se fala de Juventus, e mesmo quando se fala do Wolverhampton, os clubes ingleses têm muito mais poder. A questão aqui, claro, a questão aqui é depois a questão também do jogador. O jogador quer jogar em Inglaterra num clube que obviamente ele sabe provavelmente não vai ser campeão, nem vai lutar para ser campeão, ou quer se calhar vir para Portugal para tentar ser campeão, para lutar com um clube para ser campeão,
Se quer ir para Achas que outras esse pode ser um paragens... argumento forte do Benfica, desportivamente, para o jogador? Não, desportivamente... Isto é um Milão, luta de títulos. Está ali ela para ela. Desportivamente, se formos comparar em relação ao Benfica e ao Wolverhampton, temos que colocar isto em cima da mesa, desportivamente. Ganha mais dinheiro. Não é? O Benfica obviamente vai lutar para ser campeão nacional e vai, em princípio, se tudo correr bem, espero bem que corra, pode entrar também na Champions League. O Wolverhampton já é diferente. É um clube que, obviamente luta na Premier, mas não é para ser campeão. Porque há outros Mas também é uma monta mas muito interessante também. Também dá uma boa. Teve até A curto prazo. Está bem, mas eu estou a falar... A curto prazo. Estou a falar... Do projeto esportivo, claro. Sim. Estou a falar nesse aspecto. Mas também, estando lá no meio, a curto prazo, aparece ali aqueles... Agora quando se fala de Milan, quando se fala de Juventus também, ou seja, quando se coloca todas estas equipas em cima da mesa, eu acho que isto já se está a alongar muito. Eu quando vejo este tipo de situações a alongar-se muito... A solução é sempre chegar lá primeiro e fechar primeiro... E entrar os jogadores, se calhar, para aqui, com as propostas que vêm, o tipo de clubes que Eu gostava, obviamente gostava que viesse. Falaste, Sérgio, no chegar lá primeiro e a propósito disso, aqui na CMTV, a Fernando, como sabes, Luís Filipe Vieira criticou até a ida de Rui Pedro Brás à Argentina, porque ainda não estava fechado o negócio nesse momento. Achas que o Benfica, de alguma forma, pode não ter conduzido bem este negócio até ao momento? Luís Filipe Vieira criticou o quê? O Rui Pedro Brás ir à Argentina para fechar Sim, a este jogador? estratégia do Benfica, no fundo, por ter ido à Argentina sem haver negócio ainda. Então, mas não tem que ir lá tratar das coisas, falar com os, apresentar o que tem que... Ou é por telefone, ou por e-mail. Não. Tem que ir para o Rui Pedro Brás ir lá, acho eu. Eu não conheço o Rui Pedro Brás lá nenhum. Indicação de alguém, olha, veio aqui para tratar as coisas. Mas aqui neste caso, Luís Filipe Vieira também considera criticou que a tudo e ida todos de um também. representante Só não do criticou Benfica o Pedro Guerra, que estava ao lado dele. poderá retirar alguma margem até ao próprio clube, porque valoriza em demasia o jogador, não é? Porque há um representante do clube que, com o negócio ainda por fechar, vai àquele país tentar fechar esse mesmo negócio. Achas que foi bem conduzido ou não o processo? Eu acho que foi. Então, se o Rui Pedro Brás foi lá, foi para fechar o negócio. É porque já havia... Podia ter ido representantes... Podiam lá ter estado representantes do jogador. Eu acho que isso não faz sentido nenhum, não. Representantes do Benfica, não é? Eu acho eu. Dirigentes do Benfica. Eu acho que um dirigente do Benfica, mesmo com o representante do jogador, tem que chegar lá para tentar fechar o negócio. Não é como há casos que já aconteceu, jogadores que não vieram para cá, e até se falou, por exemplo, olha vamos falar no caso Cavani. O caso Cavani. E salvo erro, até foi Luís Filipe Vieira que disse, se tivesse cara a cara com ele, que o Cavani tinha sido jogador do Benfica. Então agora está a criticar uma pessoa por ter ido lá tentar contratar um jogador. Acho que há uma contradição nessa avaliação. Eu acho que sim, eu acho que então não é melhor ir lá um representante do clube, ou o diretor desportivo, ou o presidente, para fechar o negócio, do que ir o fulano tal, ou não sei o quê. Acho que isso aí o Benfica não tem responsabilidade nenhuma, acho eu. Era o que eu fazia. Fosse presidente do Benfica, mandar lá o diretor desportivo para fechar o negócio. E tu, Jorge, achas que o Benfica conduziu bem o processo? Eu acho que para ir buscar se não fecharem jogador... o Fernandes, não será por culpa própria? Se por acaso, vamos imaginar que o Enzo Fernandes ninguém não sabia quem era o jogador, que estava o jogador escondido, é uma surpresa. Então o Benfica ia lá como estratégia, chegava e agarrava e batia o dinheiro. Agora, quando se sabe que realmente há alguns tubarões, entre comas, ou alguns clubes com mais capacidade financeira, eu acho que ou chega lá e bate logo tudo e traz o jogador, ou então ir lá com como é que era, os caramelos, não é? Com caramelos. Não é? Saco de caramelos. Com um saco de caramelos para convencer, eu penso que não é uma boa estratégia. Ou leva realmente como é que é, a casa de chocolates toda, leva tudo, não é? Mas achas que não vale a pena. Mas achas que quando se vai contratar um jogador deste tipo, sabendo o que se passa, sabendo o interesse de outros clubes também... Não chegas lá e bates como deve ser. Mas não é só bater. Mas a questão não é só bater. Se é só bater, não preciso lá ir. A questão não é só bater. A questão é que estão lá outros clubes também querem bater, Jorge. Quando tu vais lá bater, mas há lá outros clubes também. Assim, estamos cá já para te levar. Como fizeram inúmeras vezes, o Val Schmidt e outros afins que foram lá, bateram e trouxeram-no logo de avião. Bates, mas tens que dar ao jogador, ao clube e ao jogador. Mas há outros convidativos. Mas há outros clubes que dão mais. Mas há outros clubes também estão a fazer o mesmo. Dão mais. Tem que haver negociação. Muito bem, meus senhores, vamos avançar com outro negócio que também está a ser difícil para o Benfica. Ricardo Horta
pode mudar de postura e fazer pressão junto do Sporting Braga para se mudar para o Benfica. A informação foi revelada esta tarde pelo Vítor Pinto no programa Mercado. O comentador da CMTV disse ter a informação de que Ricardo Horta vai ser mais assertivo junto do presidente do Braga, António Salvador. Quando regressar de férias, a ideia do jogador é ser muito claro sobre a vontade que tem de se transferir para o Benfica. Ricardo Horta não deverá criar, ainda assim, uma situação de ruptura ou forçar saída. Ricardo Horta entende também que não pode ser ele sozinho a desbloquear um negócio. Por isso, esta mudança de postura terá de ser acompanhada de um esforço por parte do Benfica de se aproximar das exigências do Sporting Braga. Ainda há pouco o Fernando falava também em como preferia, se fosse benfiquista, naturalmente, que o Benfica avançasse para Ricardo Horta em vez de Mário Götze. Achas que o Benfica deve esticar ao máximo aquilo que pode dar por este jogador? Eu acho que sim. Obviamente não entrar em loucuras, porque se Salvador não quiser negociar, não vai negociar. Agora, se o jogador quiser vir e se fizer perante o seu presidente esse tipo de pressão, entre aspas, quando eu digo pressão, ter a conversa, até porque há ali o cordão umbilical também que liga o Ricardo Horta a Braga e obviamente ele também quer sair a bem. Não quer sair chateado com as pessoas, nem com o próprio presidente. Daí esta ressalva que esta mudança de postura não deverá, à partida, levar a uma situação de forçar a saída. Uma situação de ruptura completa com todas as pessoas de Braga que acarinham o Ricardo e que também gostam dele, e ele também gosta, como ele sempre disse. A questão aqui eu acho que o Benfica, por este jogador, deve ir até onde pode ir, sinceramente, e se tiver que fazer algum esforço, eu acho que deve fazer um esforço. Eu acho que é um belíssimo jogador. Acho que encaixava muito bem naquilo que é o planeamento, se calhar, do Benfica para uma próxima época. E acho que o Ricardo já provou, não é um ano, o Ricardo já provou ao longo destes anos que é jogador de equipa grande e que merece estar numa equipa grande e que merece lutar também por campeonatos e todas essas situações. Atenção, está no Sporting Clube Braga, é um clube que tem vindo a crescer imenso. Obviamente quer se intrometer entre os grandes, mas ainda não tem tido, se calhar, essa possibilidade. Agora tem uma estrutura muito forte que o poderá fazer num futuro próximo, mas eu gostava sinceramente que o Ricardo viesse para o Benfica. Acho que é um jogador completo, faz a diferença, marca golos e é a sua postura. A postura que ele tem em campo. Eu gosto muito da postura do Ricardo. É batalhador, quer a bola, não tem medo de errar, é desequilibrador. Eu gosto deste tipo de jogador. Faz golo. Tem golo, eu gostava, mas pronto, mas isto é como tudo na vida, não é? Nós podemos gostar muito de uma coisa, mas nem sempre pode acontecer. E até pode chegar Achas aqui que Sim. esta vontade do jogador vai obrigar António Salvador em algum momento a ceder um pouco ou não? Eu não acredito que a vontade do jogador como é que eu vou dizer isto? Eu aceito que ele possa querer vir gostar de jogar no Benfica. Aceito isso. Agora, que vá fazer alguma coisa para que isso aconteça, não acredito. Porque o Ricardo Horta... não terá uma conversa com António Salvador em que colocará de forma muito clara... Eu acho que essa conversa já aconteceu e que foi posta. Não estamos a ver de um jogador que ganha tostões, ganha caramelos no Braga. É um jogador que é uma referência e que tem um ordenado muito bom em Braga. Agora, eu não acredito, por aquilo que me disseram, e eu estou a dizer por aquilo que me transmitiram, é que o jogador não vai fazer rigorosamente nada para sair. Portanto, o que tem que fazer é o Benfica chegar lá e fazer o tal esforço que usei, se calhar muitos benfiquistas querem chegar lá e em vez de oferecer os 10 ou os 12, é oferecer 18, oferecer 20, ou oferecer 17 e alguma coisa concreta, em vez de ir à Argentina. Isto é aqui muito mais perto, não é? Vai a Braga, até pode ir, não é? Um avião até ao Porto, não é? Chega lá a Braga e leva o saquinho e diz assim, está aqui, 17 ou 18, e eu quero o jogador. E o jogador assim vai. Agora vão para a Argentina um bocadinho mais longe, São jogadores diferentes, Jorge. Perdem muito tempo, diferentes. Aqui neste caso, Sérgio, não será preciso diferentes. convencer Ricardo Horta, porque já estará convencido a jogar no Benfica e a pressão, obviamente, está do lado do Benfica, porque é o Benfica que quer contar com o jogador e tem que ir ao encontro das pretensões do Sporting Braga. Por aquilo que sabes, até onde é que o Benfica está disposto a ir? Eu creio que o Benfica não quer chegar perto dos 20 milhões pedidos por António Salvador, aliás. O Benfica, pela informação que eu tenho, não subiu ainda a proposta de 10 milhões de euros. Mais jogadores?
pode Não vir foi a 12, subi-la. não foi 12, não chegou já a 12. Informação que eu tenho é que Aqueles dois não jogadores, subiu, não o subiu Diogo ainda. Gonçalves e com A informação que eu tenho é que a única proposta que o Benfica fez ao Sporting Braga foram os 10 milhões de euros. E não incluía os jogadores Não nessa inclui os proposta? jogadores, é só os 10 milhões de euros. A informação que eu tenho é que até agora foram só 10 milhões de euros. Outra coisa pode estar no plano das intenções e admito essa possibilidade de haver jogadores incluídos. Recusaram 15 há pouco tempo. Não do Benfica. Não do Benfica. Não, quem recusou foi o Ricardo Horta. estrangeiro. Foi o Ricardo Horta que tinha Estados Unidos. e o Ricardo Horta não quis ir. Eu, em relação à pressão de Ricardo Horta, só me lembro da pressão de Paulinho, também, que no verão de 2020, verão já outono, não foi a época, mas mais tarde, também fez alguma pressão junto de António Salvador para sair, para ter a oportunidade de vir para o Sporting. E o que aconteceu foi que esteve a esperar até janeiro e o Sporting teve para partir o porquinho milheiro para trazer Paulinho. Portanto, a pressão os apelos dos jogadores junto a António Salvador não tiveram grande efeito. E eu não acredito neste caso, como é que posso dizer isto? Creio que António Salvador está algo eriçado, se posso dar esta expressão, com a forma como o Rui Pedro Brás trata das coisas. Eventualmente, sim. E com a forma como o Benfica fez a proposta. Com o Málaga. Depois o Málaga intrometeu-se de alguma forma a exigir a porcentagem que tinha direito. E tinha que a proposta tinha que vender mesmo. Exatamente, sim. Portanto, há aqui... Acho que António Salvador não gostou muito da forma como o processo foi conduzido até agora. E a vontade do jogador, seguramente que é muito importante, mas acho que António Salvador vai tentar esbifrar ao máximo até conseguir o valor muito perto daquilo que quer. E eu volto a dizer, eu acho que isto vai ser novela. O Calado há pouco falava da novela do Enzo Pérez. Eu acho que Ricardo Horta vai ser novela de verão mesmo. E vamos estar a falar de Ricardo. Não sei se até o último dia, mas vamos estar a falar de Ricardo Horta, acho eu. É só novelas. Até durante várias semanas. Mas isso é um palpite meu só, é só um palpite meu. Porque eu conheço de um lado e do outro, eu creio que não vai ser um processo nada fácil. Nada fácil. O que é que te parece, Fernando, que vai ser aqui o desfecho desta novela que o Sérgio falava? Alguma das partes, naturalmente, terá de ceder. Qual é que é essa parte no teu... O que eu acho é que Ricardo Horta vai ser mais cedo ou mais tarde, vai ser jogador do Benfica. Isso é o que me parece. Acho que é perfeitamente normal não fazer pressão, mas acho que é perfeitamente normal um jogador que tenha... O Ricardo tem 27 anos, não é? 28, vai fazer 28 em setembro. 28 anos, que tenha uma oportunidade de jogar num clube com outros objetivos da grandeza do Benfica, de clubes grandes, e falar com o presidente, houve uma conversa. Ainda para mais, é uma pessoa que está há uma série de anos no Braga, é uma pessoa que tem um conhecimento e uma amizade com o presidente do Braga. É perfeitamente normal haver uma conversa. Não digo pressão, mas saber como é que estão as coisas. Acho que isso é perfeitamente normal. O Paulinho também teve essa conversa, sabes? Mas isso é outro assunto. Mas não tem, mas o Ricardo a conversa é outro assunto. Agora, eu não me acredito. Mais mas isso e depois ele cortar ou o Salvador fazer-lhe sofrer, isso é outro assunto. Agora, custa-me a crer que haver isto tudo, Ricardo Horta na seleção. E o Ricardo Horta está quietinho em casa, agora está de férias e não há uma conversa com o presidente. E durante essas férias até deu a entender que o assunto poderia resolver-se nos dias seguintes. Mariana, eu não estou a dizer que ele vai fazer pressão agora. Eu acho que ele tem que estar a par também da parte do presidente e deve ter dito alguma coisa ao presidente também, ao presidente. Não, e até o próprio... Eu acho que é normal. E até o próprio presidente, eu acho que já deve ter falado com o jogador. Eu acho que é normal. Agora, pressão é uma... Agora, conversa isto tudo e ninguém fala com ninguém. Esta página de Ricardo Horta no Instagram, porque nas redes sociais tem havido adeptos do Benfica que dizem que Ricardo Horta retirou a referência ao Sporting Braga na biografia em que descreve quem é. Nós estamos a mostrar a página atual, portanto não temos a comparação com a versão anterior para saber se realmente retirou ou não essa referência Ricardo Horta na página de Instagram, mas nas instituições que segue o jogador do Sporting Braga está o Sporting Braga, portanto podemos dizer que ainda continua a seguir. Então, se isto for assim, há problemas. Se isto for assim, há problemas. Tem sido um assunto muito comentado nas redes sociais por parte de benfiquistas que consideram e que dizem mesmo que Ricardo Horta retirou a referência ao Sporting Braga na biografia desta rede social. Para esses adeptos seria uma desilusão, José Calado, se Ricardo Horta não assinasse pelo Benfica? Não é questão da desilusão, é questão de gostarmos de ver um jogador que temos andado a ver há não sei quantos anos a espalhar magia pelos os nossos relevados e não só, e mesmo a nível europeu aquilo que ele tem feito com o Braga, fantástico. E às vezes eu quando falo nós, falo como ex-jogador.
como ex-jogador português, eu ver, às vezes, dar-se 15, 20 milhões por alguns jogadores que andam noutros campeonatos e ainda têm que chegar aqui e têm que mostrar no nosso, porque às vezes não estão a valorizar o nosso campeonato. Gastas e não dá nada. Eu acho que nós aqui temos muita qualidade, é por isso é que os tubarões europeus vêm aqui buscar jogadores ao nosso campeonato, porque há jogadores com muita Mas, por exemplo, qualidade. quando vês o Benfica disposto a bater a cláusula de rescisão de Enzo Fernandes, que é de 20 milhões, e não sobe a proposta por Ricardo Horta, isso faz-te confusão? Não, isso aí eu entendo pela idade dos jogadores. Não é? Bem. O Ricardo vai fazer agora 28 e o Enzo não. Venda complicado. E o Enzo é um jovem, ou seja, é um jovem que se pode, em 2 anos, 3 anos, pode-se valorizar e pode ser vendido por um valor muito superior. O Ricardo com 28 é completamente diferente. Nesse aspecto não, nesse aspecto eu consigo entender perfeitamente. Aquilo que eu digo é, às vezes, quando se gasta dinheiro em jogadores que até têm 29 ou 30 anos e se gasta 15 milhões, se for preciso com salários de 3 milhões ou 4 milhões, e depois eles chegam aqui e não dão nada e tem que se arranjar depois outro clube para eles irem embora. Eu, sinceramente, este é um jogador que não engana. Até pode chegar a uma equipa grande e pode não jogar aquilo que ele joga em Braga, é verdade. Mas a questão é que tu olhas para este rapaz e não engana como jogador. E depois não é só como jogador. Sinceramente, não é só como jogador. É como pessoa. Nós nunca vimos o Ricardo Horta ser deselegante, fosse com que equipa fosse com companheiros de equipa de clubes rivais. Nunca ouvimos nada sobre o Ricardo Horta. O seu comportamento tem sido inatingível. E por isso, para mim, eu gostava de o ver no Benfica, obviamente. Bem, promete ainda dar que falar esse possível negócio entre Ricardo Horta e o Benfica. Vamos agora avançar com o jogador do Sporting, Slimani, que foi insultado pelos fãs na Argélia. Em causa está a presença do avançado num festival de comédia em Marrakech. A Argélia está de relações cortadas com Marrocos, por isso a presença de Slimani ao lado de Mahrez nesse festival caiu mal aos adeptos. O apresentador do evento chegou a desejar que a Argélia ficasse fora do Mundial, o que veio a acontecer. Recordo que Slimani está neste momento à procura de clube, uma vez que não conta para Ruben Amorim no Sporting. Tens algum receio, Fernando, de que Slimani possa esticar a corda com o Sporting e não resolver já o futuro? É um risco. É um risco que o Sporting corre. Não me acredito, sinceramente. Acho que o Slimani quer jogar, mas já vi tantos casos e há pouco tempo falei num, né? A gente tem lá um Renan que está lá há 3 anos e não quer jogar. Não aceita. Depois já ouvi dizer que é por causa da nacionalidade, ter o passaporte, acho que é inacreditável. Uma coisa é tu estás a emprestar um jogador, acho eu, e ires ganhar menos. Outra coisa é emprestar o jogador está a jogar e o Sporting, o clube onde ele vai dar X dinheiro e o Sporting dá a diferença. Mas não me acredito sinceramente que isso venha a acontecer, independentemente do que se passou. Eu acho que o Slimani podia ser uma ou como veio a ser a certa altura uma boa opção, mas devido a estes problemas que se passou, o treinador é soberano e decidiu afastar o Slimani. Agora acredito que não. Pouco me falam dele, eu não o conheço de lado nenhum, conheço como jogador, não me parece ser pessoa para isso. Agora, tem que arranjar um clube, isso tem. Há já algumas semanas o Record até deu conta, Sérgio, de que Slimani tencionava cumprir o contrato, ou pelo menos fazia de alguma forma essa declaração no sentido até de, e também foi interpretado dessa forma, de pressionar o Sporting de alguma forma. Neste momento parece que há riscos para o Sporting de ter que continuar a pagar o salário de Slimani sem ter qualquer usufruto desportivo? Há esse risco, mas eu não acredito que se vá prolongar muito tempo. Acho que é uma questão de algum tempo até haver um acordo. O próprio Slimani não está na idade de ficar um ano parado, que é o que lhe vai acontecer se ficar no Sporting. Sim. Portanto, acho que ele próprio vai perceber que pode haver uma rescisão de contrato, um acordo qualquer que permita a Slimani ir à vida dele. Estava aqui a ver notícias sobre esta viagem a Marrakech. Aparentemente é um destino de férias muito popular para os futebolistas argelinos. Estiveram perto, não é? Estiveram lá já Mahrez, que é uma estrela do Manchester City também, o Sayed Bin Rama e o Rashid Ghazal, portanto, jogadores que estão... Quem é esse moço? São jogadores da sensação de Argélia, aparentemente, que foram para Marrakech nas últimas semanas. Portanto, é mais ou menos normal isso acontecer. Depois aquilo que é dito, acho que cada pessoa é livre de fazer o que quer nas férias, é o que está a fazer Slimani.
Muito bem, temos ainda muitos temas pela frente nesta Liga de Ouro. Vamos agora olhar para Pinto da Costa, que diz que há quem queira fazer do Porto descampeão. As palavras do presidente portista fazem parte do editorial da revista Dragões. É dito que o campeonato do mercado, como lhe chama Pinto da Costa, não é importante. Ou seja, segundo esta teoria, a imprensa diz sempre que os rivais do Porto estão a construir grandes plantéis, mas no final é o Porto que é campeão. Esse é, nas palavras do presidente do Porto, o campeonato que interessa. Por isso, ainda segundo Pinto da Costa, todas as outras equipas são descampeãs. O presidente do Porto sublinha depois, e passo a citar: enquanto muitos se distraem a enterrar-nos, vamos trabalhando para conseguir daqui a um ano o que conseguimos ainda há um mês e para que voltem a fazer de nós descampeões, mesmo sendo campeões. São palavras de Pinto da Costa. Jorge, neste editorial da revista Dragões, faz sentido esta expressão de que estão a querer fazer do Porto descampeão? Temos uma prova, uma das provas provadas foi esta em relação do Fábio Vieira, em que o Fábio, a percentagem é só 10%, não é? E houve muita gente a querer, digamos, pôr mais um mau negócio acumulado a todos os outros, a uma má gestão, de que era 10% e depois era mais 5% por causa dos outros e mais não sei o quê, portanto adulterar tudo aquilo. Mas também se tem questionado, por exemplo, a venda de Darwin pelo Benfica. Achas que é uma coisa específica relativamente ao Futebol Clube do Porto? Sim, mas eu acho que a valorização que se deu à venda do Darwin, para mim, eu acho que não foi um bom negócio. Acho que foi um negócio possível, não é um mau negócio, foi um negócio possível. E o caso de Fábio Vieira, por exemplo, classificas como um bom negócio? Acho que é um bom negócio. Face à necessidade. Temos de falar em termos de posicionamento. Se eu, por acaso, nesta altura, se o Porto tivesse dinheiro, eu considerava o Fábio Silva e o Fábio Vieira e o Vitinha maus negócios. Agora, face à necessidade de dinheiro, acho que é um negócio também possível e bom negócio, somente porque o Fábio Vieira não é tão titular. Acho que o Benfica não tinha necessidade de dinheiro, Jorge. Do quê? Tem? Não. Por isso mesmo é que eu estou a dizer que o negócio do Darwin, faça aquilo que o Benfica vai receber, vai ficar agora na mão sem pagar ainda, digamos, ao Almeria o dinheiro todo, porque sai até 2025, vai ficar com 35 ou com 40 agora, não é? Na mão. Acho que não é, para o valor do jogador, eu acho que é um negócio possível, porque é preciso cash. O Benfica precisa cash e teve que vender. Porque senão, porque foram dizer no princípio que não precisavam de vender nada, não precisamos vender o Darwin e não sei o quê, e depois foram vender por metade da cláusula. É porque precisavam de dinheiro e isto é legítimo, que o Porto também precisa e também vai vender um Vitinha, que se calhar vale mais, e por 40 milhões, não é? Portanto, acho que, de certa forma, é um pouco o denegrir, digamos, tudo aquilo que o Porto faz, mas depois o Porto, é aquilo que ele diz, o Porto é pouco e pouco, em 5 anos que o Sérgio, com tantos jogadores que já saíram, e com maus negócios e etc, todos os mercados é isso, mas depois o Porto em 5 anos tem 2 dobradinhas, 3 campeonatos, mais 2 supertaças e, se Deus quiser, há de continuar, porque o museu já está em obras para aumentar, não é? Achas que este discurso, José Calado, segundo o qual há uma quase má vontade relativamente ao Futebol Clube do Porto neste mercado de transferências, é aquilo que tu vês na realidade? Não, pelo contrário. Aliás, o Jorge, tu fizeste uma pergunta, o Jorge o tempo todo esteve a falar do Benfica. Ou seja, Benfica? Eu falei do Fábio Vieira. Esteve a falar do Benfica. Falei do Benfica, falei do Fábio Vieira. Por isso, esteve a falar do Darwin, do negócio do Darwin. Dei o exemplo de que também o negócio do Benfica tinha sido criticado e questionado. Falei do Darwin e eu falei por isso. Nós falamos de todas as transferências. Já colocámos em cima da mesa, inclusive, a transferência do Mateus Nunes que pode sair. Já falámos da do Palhinha. Ou seja, os negócios são feitos. Este é mais aquele discurso, mais uma vez, mais aquele discurso para os adeptos. Mais uma vez que a história... Só faltou falar outra vez do centralismo da capital. Só faltou falar... Mas quem é que fez o Porto descampeão? Pelo contrário, aquilo que eu tenho ouvido nos painéis televisivos, é que o Porto teve mérito em ser campeão. Isso é uma coisa completamente distinta ao mercado. Mas o que é que o mercado... Eu sei que para muitas pessoas... quiseram falar, até só faltava trazerem a máquina calculadora para fazer as contas todas dos ordenados e dos salários. E eu sei que diziam que o Darwin nunca iria sair. O Darwin nunca iria sair, se calhar nem por 40 milhões, e a realidade é que com objetivos pode ir aos 100 milhões, certo? E esse é um mau negócio. Ir aos 100 milhões é um mau negócio. Mas vender miúdos de 21 anos, que são o futuro do Futebol Clube do Porto, portugueses da formação,
por 35 milhões, quando a cláusula é 50, Mas isso fica é no um clube belíssimo mais dinheiro negócio. do que tu darem. Isso é Olha um que fica belíssimo mais negócio. dinheiro Ou do que tu seja, darem. eu para mim estas mais dinheiro no situações, clube, Zé. estas situações Isso é que tens que pequeninas, ver. estas situações de pessoas com pensamentos pequeninos a querer discutir quem é que faz os melhores ou os piores negócios, o meu clube é melhor que o teu, isto nós temos que olhar é para o nosso campeonato e para os clubes e o dinheiro que eles precisam e dizer, pelo campeonato periférico que nós temos e que a nível de direitos televisivos é uma lástima em relação a outros países, ter tubarões que venham aqui gastar 100 milhões, 40 milhões, 35, 50, que são bons negócios, mas não. A conversa é o teu negócio é mau e o meu é que é bom. Amigos, curem-se. E depois esta conversa de mas quem é que quer fazer o Porto campeão? Pelo contrário. É para fazer quem lembrar. se coloca sempre como se fosse mais pequeno, não é o Benfica nem é o Sporting. Porque estão sempre a falar do centralismo, estão sempre a falar nós contra tudo e contra todos. E esta é sempre a mesma conversa. Sempre. E é uma realidade. É sempre Isso a é uma mesma realidade. conversa. Isso é uma realidade. Quando depois Isso é nós, uma durante o realidade. campeonato, aquilo que assistimos é depois há arbitragens que muitas vezes são vergonhosas. Então, e depois vêm-me falar. Então, se é vêm-me arbitragens, falar porque é que estás a desta mudar o história. plantel todo? Se é Vêm-me dar esta arbitragens, história. se é as arbitragens, porque é que estás a Depois mudar é o assim, plantel depois todo? é assim, falar o sucesso desportivo. Mas alguém tem culpa, seja no Benfica ou no Sporting, que se fale que os jogadores vão sair. O grande problema, eu sei qual é, o grande problema é que o Futebol Clube do Porto foi campeão, e mesmo assim, sendo campeão, se for preciso, vai despachar 3 dos seus melhores jogadores ao preço que o Benfica, que não foi campeão, sai um jogador. Não sai, não. Esse é que é o problema. Vamos também voltar a Esse é que é o falar sobre problema. transferências. O problema é este. Estou a Isso colocar é que uma dói. O questão ao Benfica, mesmo Sérgio. não sendo Tem campeão, ganho vende força um jogador também. de 100 milhões. Tu sendo campeão, vendes as tuas Jorge, promessas. estou a Vendes as colocar uma tuas questão promessas. ao 3. Sérgio, peço O Fábio que dá mais deixe-me dinheiro que o colocar essa Doreen. questão. Dizia-te eu, Sérgio, outra temos vez ainda um alguns link temas para olhar e já há poucos minutos pela frente. Dizia-te eu que ganha neste momento força a hipótese de Seferovic reforçar o Besiktas. O interesse, pelo menos, foi até confirmado pelo próprio presidente do clube. O que é que nos podes adiantar mais? Não tenho muito mais informação do que esta que foi dita. Eu não sei se o Besiktas está a pensar num empréstimo. Eu vi qualquer coisa hoje de uma proposta para empréstimo. O Benfica não prefere vender. Aliás, está a tentar vender Seferovic há um ano e estranhamente é um daqueles casos um pouco estranhos. Não surgem propostas razoáveis por Seferovic. É um jogador que é da seleção da Suíça, fez um europeu bastante bom no ano passado. Foi o melhor marcador do campeonato em Portugal. Num ano ficou a um gol de ser o melhor marcador. Tem um registro interessante de golos. E, no entanto, é um Já tem jogador quase 31, não é? Não sei se acho que não tem tantos ainda, mas é um jogador que, à partida, podia gerar mais interesse do que tem gerado. E se surgir esta possibilidade de Besiktas, eu acho que por empréstimo o Benfica não estará interessado em